Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa do país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O jogo vai começar, a galera toda vibrar, ondas do rádio a transmitir, a emoção vai invadir. Futebol puro é de arrepiar, aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado, com a bola rolando no gramado, é emoção pela nossa rádio. Aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado. Ouvintes conectados celebram, cada gol é motivo de festa. Na frequência da rádio está o ar. Futebol interior é para amar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Ótima noite para você. Agora 7 da noite, mais 51 minutos. Carlos Cossa
É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, no ar, jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Em destaque para você a Copa Paulista, essa que é a rodada de número 8, nesta sexta-feira, sextou bonito, hein? 1º de agosto de 2025, seja bem-vindo você ao mês de agosto, seja bem-vindo também você agosto. Já estamos entrando no 8º mês do ano de 2025. A bola vai rolar daqui a pouco em Piracicaba, no estádio Barão da Serra Negra. 15 de Piracicaba e Guarani 15 de Piracicaba. A bola rola pela 8ª rodada, Copa Paulista 2025. Essa que é a edição da Copa Paulista de 2025 que você vai conferir aqui nos canais Futebol Interior. Conosco também a Rádio Flor de Lotus Web. Este campeonato Copa Paulista, que é o campeonato de número 32. É a 31ª edição, né? 31ª, 31 edições desta Copa Paulista em 2025, com 23 equipes, dividida inicialmente em 4 grupos, 3 grupos com 6 equipes e um grupo com 5 equipes, que é o grupo 1 da competição. 4 equipes passam para a próxima fase. Esse é o jogo que você vai conferir aqui nos canais Futebol Interior para concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, diz que entregas 3242-3125 ou pelo WhatsApp 997883821. Sexta-feira, pede uma pizza do Dadá. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil, você concorre toda semana a muitos prêmios, ainda ajuda o Hospital de Amor. Clube Concórdia, 155 anos e placar ao vivo Futebol Interior. O mais completo, mesa de áudio e vídeo aqui dos canais Futebol Interior, hoje com ele, o internacional Eduardo Rodrigues, o famosíssimo Bolacha. Direção executiva do Elcio Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Conosco, Rádio Flor de Lotus Web, a direção do Décio Reis. A partir de agora eu giro os destaques desta jornada esportiva. Repórter Pedro Lino. E para trazer os primeiros destaques, vamos trazer o repórter aqui dos canais Futebol Interior. O repórter exclusivo aqui dos canais Futebol Interior. Ele é nosso e ninguém tasca. Fala, Pedro Lino. E aí, como é que você tá, meu querido? Grande abraço pra você, boa noite. Muito boa noite, Carlos Corsato. Boa noite, Eduardo do Bolacha. Boa noite, amigos da transmissão de 15 de Piracicaba e Guarani. Guarani 15 de Piracicaba. Tem bastante informações do Guarani. Já está escalado, né? O Ryuta Takahashi vai compor o elenco pro Derby 210, que acontece amanhã às 5 horas da tarde no estádio Moisés Lucarelli. O Guarani no grupo 3, Carlos Corsato, está na 4ª colocação com 7 pontos ganhos. E na última rodada perdeu por 3-0 pro Primavera dentro do Brinco de Ouro. E na próxima rodada encara o São Bento na segunda-feira no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Já o 15 de Piracicaba, se vai com você, depois eu passo o 15, Corsato. Pode falar, já fala do 15 que o tempo é curto, o tempo urge. O 15 de Piracicaba é o vice-líder do grupo 3 com 15 pontos ganhos. O líder é o Primavera também com 15. Na última rodada o 15 empatou com o Rio Branco fora de casa em 0-0. E na próxima rodada, jogão de bola, no sábado, às 3 horas da tarde, o líder Primavera encara o 15 de Piracicaba no estádio Moisés Lucarelli. É isso. Bom, esse jogo na Federação Paulista de Futebol tá marcado para as 11 horas da manhã. Só que tem um pequeno problema, né? Dia 10 de agosto é o dia da Ponte 10K. Então não iria rolar esse jogo às 11 horas da manhã, não. Porque a corrida vai mais ou menos até umas 10, até liberarem o trânsito ali. Então, esse horário tá correto mesmo, deve... Mas é estranho, né? Porque não muda no site. Mas a corrida é no dia 10, né? Sim. O jogo é no sábado, dia 9, às 3 horas da tarde. Na Federação Paulista de Futebol tá marcado... eu tô falando no site da Federação. Não, entendi. Pode ser que tenha mudado. No site da Federação Paulista de Futebol tá marcado domingo, dia 10 de agosto, às 11 horas da manhã. Achei até estranho essa parada aí, mas vamos que vamos. Bom, a bola vai rolar já, as equipes já no gramado. Não vai dar muito tempo pra gente ficar proseando e trocando ideia, não, porque
o nosso Eduardo Rodrigues vai soltar aí a vinheta da ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. O Guarani está pronto, definido e escalado para enfrentar o 15 de Piracicaba no estádio Barão de Serra Negra. Vai a campo com camisa número 1, Emerson Júnior no gol. Na lateral direita, 2, Cauê Rafael. Na zaga, 3, Zamboni, 4, Tite. Na lateral esquerda, 6, Vinícius Cauê. No meio, de volante, 5, Lucas Martins. 7, Vinícius Iugi. 8, JP Galvão na frente. 10, João Vitor. 11, Léo Porfírio. E 9, Michael. O repeteco do Bugre, Emerson Júnior, Cauê Rafael, Zamboni, Tite, Vinícius Cauê, Lucas Martins, Vinícius Iugi, JP Galvão, João Vitor, Léo Porfírio e Michael. Caso o técnico Marcelo Cordeiro queira fazer substituições no decorrer da partida, o Guarani tem no banco de reservas 12, Ian, 13, João Pim, 14, Nicolas, 16, Victor Gabriel, 15, William, 18, Andrei, 17, Raí Nascimento e 19, Lucas Macedo. Esse é o time do Guarani, que é o quarto colocado neste grupo 3 da competição. O Bugre tem 7 pontos ganhos em 7 partidas. O Guarani tem 1 vitória, 4 empates e 3 derrotas. Marcou 7, sofreu 11, saldo negativo de menos 4 gols na competição. O próximo jogo do Guarani no dia 11/8, 7 da noite, contra o São Bento no Brinco de Ouro da Princesa. Futebol interior. O 15 de Piracicaba também está definido e escalado para enfrentar o Guarani. Vai a campo com 12, Pedro Gaiotti no gol. Na lateral direita, 2, Michel. E na zaga, 14, Almir Luan e Luiz Gustavo, 23. Na lateral esquerda, 6, João Vitor no meio. 5, Gustavo Reblin. 8, Carlos Manuel. E 17, Messias. Na frente, 7, Eric Bessa. 11, David Ribeiro. E 9, Paulo Marcelo. O repeteco do Inhoquim, Pedro Gaiotti, Michel, Almir Luan, Luiz Gustavo, João Vitor, Gustavo Reblin, Carlos Manuel, Messias, Eric Bessa, David Ribeiro e Paulo Marcelo. Caso o técnico Moisés Egert queira fazer substituições no decorrer da partida, o banco de reservas do 15 tem 32, Reinaldo, 3, Iago, 4, Luiz Felipe, 10, Serginho, 13, Emanuel, 15, Matheus Carvalho, 18, Fraga, 19, Anthony, 20, Eric, 21, Alisson Topete, 22, Léo Santos e 25, Djavan. O 15 de Piracicaba é líder do seu grupo, tem 15 pontos ganhos e volta a campo na próxima rodada para encarar o Primavera no estádio Moisés Lucarelli. Arbitragem. A arbitragem fica por conta de Gabriel Henrique Meira Bispo, assistente número 1, Bruno Silva de Jesus, assistente número 2, João Petrúcio Marimônio de Jesus dos Santos e o quarto árbitro, Ricardo Bittencourt da Silva. Ficha técnica do jogo. E a bola vai rolar, apita o árbitro, tem bola rolando em Piracicaba. É hora de printar a tela, Carlos Cossa. E você sabe, torcedor, quando a bola rola, eu corro que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Copa Paulista 2025, 31ª edição desta Copa Paulista. E a bola com a equipe do 15 da cidade de Piracicaba lá pelo setor de ponta direita. Já deu ruim ali, hein? Tem jogador do 15 caído. Sei não, hein? Sei não. Isso mesmo, Carlos Corsato. Camisa número 2 do 15, o Michel, está caído. A maca está no gramado, né? Pelo jeito já está tudo certo. O Gabriel Henrique Meira Bispo conversa com o lateral. Pelo jeito já levantou, já capaz de voltar pro jogo, viu, Corsato? E a camisa do 15 de Piracicaba, ela é bonita, né? Preta, branca, short, meias pretas, mas a numeração, rapaz, é branco no branco.
Aí não dá, né? Falta para a equipe do 15 fazer a cobrança lá pelo setor de ponta direita, a primeira falta do jogo. Vem para fazer a cobrança da falta ali o João Vitor, camisa número meia dúzia. Vem colocando bola na grande área da equipe do Guarani. João Vitor para a bola, levantou fechado na boca do gol. Sobe a zaga do Guarani, tira a bola, volta pro time do 15, vai queimada ali, bateu pro gol. Pegou o Emerson Júnior. E tinha gente na frente dele ali, o goleirão do Guarani. Sai do gol para fazer a defesa. Guarani que tá jogando todo de branco. Guarani defendendo a esquerda do seu aparelho, consequentemente atacando a direita do seu aparelho, seja ele qual for. Vem Guarani, bola aqui pro campo de ataque, chega a zaga da equipe do 15 para tirar, bola volta ali na ponta direita, trabalhando bola o time do 15, a gente vai identificando aqui os jogadores, bola pro Almir Luan, ele é o zagueiro, tenta jogar a bola um pouco mais à frente, joga errado, a bola acaba saindo lá pra lateral pra equipe do Guarani fazer a cobrança, bola pro Vinícius Cauê, volta essa bola aqui um pouco mais atrás, bola pra Titi esteve no time do Guarani, no time principal do Guarani neste campeonato, ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás, bola para Zamboni para Titi lá na ponta esquerda, trabalha a bola para Vinícius Cauê, comecinho de jogo, 3 minutos, 3 passados deste primeiro tempo, 0-0 Copa Paulista, 8ª rodada, bola para a equipe do Guarani, ficou pedindo falta, o árbitro não deu, a bola voltou pro time do 15, bola aqui pro campo de ataque, bola para Eric Bessa, fez a finta, vira o jogo, troca a bola na ponta esquerda, bola pro Paulo Marcelo, perna direita, vai queimada ali, bateu pro gol, pegou na zaga, voltou de novo pro Paulo Marcelo, passa pelo primeiro, passa pelo segundo, vai queimada ali, bateu pro gol, chegou a zaga, tirou, ia sobrar ali pro Bessa, mas aí não deu certo, rapaz, o jogo começou quente, hein, bola na ponta direita, bola pra Michel na direita, ele vira o jogo, faz o passe, abre o jogo, toca a bola ali pra Eric Bessa trabalha com a perna esquerda, ele vira o jogo aqui na ponta, vem trabalhando bola pra equipe do 15, bola pra Gustavo Hemling, o Hemling tenta fazer o passe, a zaga da equipe do Guarani chega pra tirar a roupa essa bola, aí a bola vem pelo meio, o Mikael tá por ali, centroavante, camisa número 9, mas o árbitro tá pegando falta do Mikael. Os jogadores do Guarani não gostaram, não. Falta aqui no círculo que divide o gramado, é falta para a equipe do 15 da cidade de Piracicaba fazer a cobrança, falta cobrada. Bola para Eric Bessa, perna esquerda, vai queimada ali, bateu pro gol! Pra fora, vai embora. Primeiro chute, foi o Messias, rapaz, camisa número 17 que bateu. Pegou aqui, ó, perna esquerda, ele bateu pro gol. O Emerson Júnior foi para ela, pegou. Pedro Lino, não vou mais uma vez dizer aqui, vai ser difícil pela dominação conhecer os jogadores, viu, Pedroca? Vai ser difícil, Carlos Corsato, primeira boa chance do 15 de Piracicaba no jogo, o Messias chutou de fora da área, o goleiro Emerson Júnior pulou, só que tirou o braço para não ser escanteio, é tiro de meta, a bola já está com o 15 de Piracicaba. Bola aqui pelo setor de ponta direita, o jogador do 15 foi pego ali por trás, o árbitro parou para marcar uma falta. Falta para a equipe do 15 fazer a cobrança. Rapaz, o 15 de Piracicaba é líder do grupo. Ser líder, Corsato. O líder é o Primavera de Indaiatuba. E a torcida não comparece. E a torcida do 15, né, normalmente é uma torcida que sempre vai nos jogos. Estou achando o público muito pequeno no Barão da Serra Negra. Bola aqui na ponta, é para a equipe do 15. Campo de defesa, vem trabalhando bola para o Almir Luan. Ele volta, Luiz Gustavo pede, faz o passe aqui no campo de ataque. Chegou a zaga da equipe do Guarani. Bola com o Titi. Titi rouba essa bola para a equipe do Bugre. Trabalha a bola aqui no campo de ataque. Ele toca a bola aqui na ponta para Lucas Martins. Lucas Martins vem dominando, perna esquerda. Ele faz o passe, abre o jogo, procura ali o João Vitor. Foi pro chão, ficou pedindo falta. Agora sim o árbitro parou para marcar a falta. Falta do Messias, o jogo tá parado, é falta para a equipe do Guarani fazer a cobrança no círculo que divide o gramado, falta pro Bugre, vai Pedro Lino. Amanhã, além do derby, o Guarani joga no Paulista Sub-20 contra o Mauá fora de casa. No Paulista Sub-20 o Guarani já está classificado, é a última rodada amanhã, rodada completa. No Paulista Sub-15 o Guarani enfrenta o Referência fora de casa. E no Paulista Sub-17 São Paulo e Guarani. Amanhã às 11 horas da manhã você acompanha tudo no placar ao vivo do futebol interior. Vem a equipe do 15, bola aqui pela ponta esquerda com o Messias, pau nele. Tá parado, Cauê Rafael, camisa número 2, cometeu falta. O árbitro para marcar a falta. O João Vitor também estava por ali, o camisa número 10. O jogo tá parado, é falta para a equipe do 15 fazer a cobrança. Minha esquerda, campo de ataque. Vem para fazer a cobrança da falta o Eric Bessa. Tá por ali o camisa número 7 para fazer a cobrança da falta. Por ali também o meia dúzia, João Victor. Também tem João Vitor na equipe do 15. Falta para a equipe do 15 fazer a cobrança. Eric Bessa para a bola, perna direita, levantou, tocou na boca do gol. Emerson Júnior de soco.
tira dali, bola volta pelo meio, zaga da equipe do Guarani tira, a bola ficou aqui pererecando no meio da grande área, bola pro Gustavo Hemmeling, o Hemmeling vem na marcação, chegou a zaga da equipe do Guarani, ganhou essa bola, faz o passe lá na ponta esquerda, chega por baixo a zaga da equipe do 15, Michel, mete o pezão na bola, tira, joga a bola para a lateral, vai lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança lateral, cobrado, tem pressa, já perdeu aqui a bola voltou de novo para a equipe do Guarani, tudo isso no campo de defesa, 7 minutos passados deste primeiro tempo, tá 0-0, você ligado aqui nos canais Futebol Interior, Rádio Flor de Lotus Web, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado, você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Guarani vem, bola lá pelo setor de ponta esquerda para Léo Porfírio, cruzamento, levantamento na boca do gol, procurava o Mikael, chegou a zaga da equipe do 15 para tirar, chega a zaga do 15, tira, vem bola aqui pro campo de ataque, foi pro chão, ficou pedindo falta, o árbitro olhou pro jogador do Guarani, mas mandou seguir, bola pro Bessa vira esse jogo aqui na ponta esquerda, já trabalha a bola aqui pra equipe do 15, vem trabalhando bola pra Carlos Manuel tem o David Ribeiro pedindo bola também, ele vem, pro Davi Ribeiro na ponta esquerda, abriu o jogo pra João Vitor, cruzamento, levantamento na boca do gol, toque de cabeça, não consegue pegar, chegou o Titi, na grande área, domina legal, mas o árbitro vai lá na jogada anterior e vai olhar o jogador da equipe do 15 que está caído lá no campo de defesa naquela jogada quando ele deu a vantagem para a equipe do 15 de Piracicaba fazer a cobrança. Tá caído lá o jogador do 15 no campo de defesa. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando, vai deixando mensagem pra cá, tá bom? Tô esperando, vai lá na live, deixa sua mensagem pra gente, vai ser um prazer bater aquele papo contigo. Você, torcedor ligado conosco, Copa Paulista, só pra lembrar que amanhã tem derby, hein? Derby número 210. É isso aí, Derby 210 amanhã, transmissão aqui no YouTube Futebol Interior, também pela Valinhos FM 87.9, pela Rádio Flor de Lotus Web, a nossa transmissão a partir das 3h30 da tarde. Estarei aqui junto com o Pedro Lino, vamos abrir aqui os trabalhos. Depois chegam Daniel Rinaldi para comentar o jogo e o Marcelo Corsato que vai narrar essa partida. Tem entrevista, tem um trabalho todo especial da nossa querida Luísa Matias, que fez aí um quiz, ou um quiz, né? É assim que fala naquele programa de perguntas e respostas. Quiz. É um quiz. 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 Tá vendo, Pedro Lino? Pedro Lino gosta de me corrigir, ô Bolacha, mas ele me corrige errado. Aí fica difícil. Bola para a equipe do 15, trabalha a bola na ponta direita, chega na marcação a zaga para tirar. É isso, vai ter um quiz de 10 minutos na jornada. Um Ponte Pretano e um Bugrino. Não vou falar quem ganhou. Não, obviamente que eu sei quem ganhou, mas não vou falar quem ganhou. Então você vai conferir amanhã na nossa jornada esportiva a partir das 3h30 da tarde. É a 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Bom, esse é o grupo C. O 15 de Piracicaba com esse ponto vai na liderança, 16 pontos ganhos. O Guarani com esse ponto, um ponto no empate, é o 4º colocado. Com 8 pontos ganhos, está ali, né? No limite. O São Bento está próximo do Guarani, tem 6, mas ainda joga na rodada. O ideal para o Guarani seria a vitória, né? O 15 já está praticamente classificado. Vem a equipe do 15, bola aqui para o campo de ataque. Sai do gol. Emerson Júnior para ficar com ela, o goleirão da equipe do Guarani. Todo de amarelo, sai do gol para ficar com ela. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa, ai como passa. Por falar em passa, passamos de 10 caminhando para 11. 11 minutos passados desse primeiro tempo no regressivo, 34 para terminar o primeiro tempo de jogo. No giro do giro, Will Giro que gira o placar do futebol para você. Copa Paulista, 8ª rodada no Barão da Serra Negra em Piracicaba. 15, Inhoquim 0, Guarani também 0, placar ao vivo Futebol Interior. Vai, Pedro Lino. Na Série B, o Ferroviária vai vencendo o Remo por 1-0, gol de Ronaldo. Mais cedo pela Copa Paulista, o Noroeste empatou em 1-1 com o Araçatuba. E agora a bola rola, 40 minutos do primeiro tempo. O Taubaté vai empatando com o Oeste em 0-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br.
Sempre, pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. E o árbitro tá pegando uma falta ali em cima do jogador da equipe do 15. Rapaz, eu juro por Deus que eu achei que foi falta pro Guarani. Foi falta em cima do JP Galvão, que é lateral direito, mas tá jogando numa segunda linha ali. Mas o árbitro da partida, o Gabriel Henrique Meira Bispo, marcou para a equipe do 15. O jogador tá caído lá, o número 11 do 15 de Piracicaba é o David Ribeiro, o Pedro Lino. Isso mesmo, o árbitro tá conversando com os jogadores do 15 de Piracicaba, tá lá o Moisés Egert falando com a equipe. Falta pro 15, 12 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 no Barão de Serra Negra. Vai lá, você no YouTube Futebol Interior, deixa a sua mensagem pra gente. Tem enquete, o Bolacha já subiu a enquete por lá. Quem vence? Aí temos... Você pode clicar em 3 pontinhos, né? Então vamos lá. Em 3 pontinhos você pode clicar. Aí o Bolacha está perguntando lá, o nosso Eduardo Rodrigues. Quem vence? 15, empate ou Guarani? Vai lá, deixa o seu voto. Bola para a equipe, já tá valendo. Ih, o goleirão da equipe do 15 se atrapalhou ali na saída de bola, hein? O goleiro Pedro Gaiotti, mas deu certo a saída. Ele volta, bota a bola aqui para a equipe do 15, bola para Messias para David. O David vem trabalhando a bola para a equipe do 15 da cidade de Piracicaba, aqui pelo setor de ponta à esquerda. Já passou, o João Vitor pediu, ele faz o passe para o João Vitor, vira, toca a bola para Messias, tá dentro da grande área, chega a zaga da equipe do Guarani para tirar. A bola voltou para o 15 de fora da grande área, vai queimada ali, bateu pro gol, para fora. Foi o zagueirão, velho. 23, o Luiz Gustavo. Perna direita, uma bomba! Foi embora a linha de fundo, Pedro Lino. A bola sobrou pro Luiz Gustavo, ele chutou de fora da área, a bola passou por cima do gol do goleiro Emerson Júnior. É tiro de meta pro Guarani, 13 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 na partida. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, Rádio Flor de Lótus Web. Daqui a pouco eu vou girar, porque vem o Guarani, bola com o número 10, o 10 é o João Vitor, ele faz a finta, vira esse jogo um pouco mais à frente, trabalha a bola para a equipe do Guarani, já virou, bola ali pro Vinícius e Yuti, o Yuti toca essa bola aqui na ponta, chega a zaga da equipe do 15 para tirar. Chega roubando essa bola, hein? A bola vem pro Messias, quem sabe agora. Bom ataque para a equipe do 15, muito forte o passe ali pro centroavante, o Paulo Marcelo. Não ia pegar não ia dar para ele, hein? Não ia dar para ele. A bola ficou para lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Flor de Lótus Web, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária assim mais próxima de você. Guarani vem, bola aqui pro campo de ataque, rouba essa bola aqui, o Mikael vai sair, o gol do Bugre saiu pro gol, pegou o goleiro. Pedro Gaiotti foi bem na bola agora, zaga do 15 falhou, falha a zaga, o Mikael saiu na cara do goleirão, que foi pra ela, fez a defesa sensacional, salvando o 15, o que seria o primeiro gol do Guarani agora, hein, Pedro? Quase o primeiro gol do Guarani, Mikael fez boa jogada, a zaga do 15 de Piracicaba falhou, só que o goleiro Pedro Gaiotti, na hora certa, defendeu o Corsato, o Messias, camisa número 17 do 15 de Piracicaba, ele foi eleito no começo do ano o melhor meio-campo na seleção do futebol interior do Paulista da Série A4, ele que jogava pelo União Barbarense. É isso, Messias, União Barbarense, aliás, campeão, né? Da Série A4 com a camisa do União Barbarense. É bom jogador mesmo, hein? Bola para a equipe do Guarani, trabalha a bola aqui na ponta, bola pro Lucas Martins. Lucas Martins vira esse jogo aqui com o número 3, que é o Zamboni. Zamboni para Titi. Titi já esteve no time principal do Guarani, disputou o Campeonato Paulista, inclusive jogou contra o Palmeiras. Aquele jogo que o Guarani perdeu de 3-0. Bola na ponta, volta um pouco mais atrás, bola pro Zamboni. Zamboni pro Emerson Júnior. Toca a bola lá pro Titi, todo desengonçado. Parece que aumentou um bocadinho o público lá no Barão da Serra Negra. Fez o passe aqui pelo meio, 15 aperta e ganhou essa bola na ponta direita, bola na ponta, bate ali o Michael, ele vem na ponta direita na marcação, por baixo, chega a zaga da equipe do Guarani, tira. É mais um lateral para a equipe do 15 fazer a cobrança, Michel, vem ele para fazer a cobrança do arremesso manual, 15, 16 agora, passados, primeiro tempo de jogo, tá 0-0, oitava rodada, esse é o grupo 3, Copa Paulista 2025, vem bola para a equipe do 15. Escanteio, lá pelo setor de ponta direita, é o primeiro escanteio da partida, viu, Pedro Lino? Primeiro escanteio da partida, escanteio pro 15 de Piracicaba,
Já foi cobrado, tá com ela, camisa número 7, Eric Bessa. Vem Eric Bessa, volta essa bola aqui um pouco mais atrás pro Michel, tocou pro Bessa, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, sobe a zaga da equipe do Guarani para tirar a bola, volta quem sabe, contra-golpe pro Guarani aqui na ponta esquerda, João Vitor já passou lá na ponta, tem o centroavante pedindo bola também, ele tocou a bola para Léo Porfírio, fez a finta, trouxe a bola para perna da esquerda, entrou na grande área, foi desarmado. Era o Mikael que estava por ali, ele recebeu o passe do Porfírio. Tinha que ter batido. Se bate, poderia ter feito o gol para o Guarani. Deu sorte ali o jogador da equipe do 15. O Almir Luan conseguiu roubar essa bola e tirar a bola do centroavante. O Mikael, quase o Guarani chega lá em Pedro Lino. Quase o primeiro gol do Guarani. O Mikael, depois do toque do Léo Porfírio. Só que o zagueiro Almir Luan do 15 de Piracicaba foi mais esperto. Segue 0-0 no Barão de Serra Negra. 15 de Piracicaba com a bola. E vem a equipe do 15. Bola aqui para o campo de ataque. Falta. O jogo tá parado, é falta para a equipe do 15 fazer a cobrança. Eu não sei o que eu fiz aqui no meu YouTube, rapaz. Agora eu não consigo ajeitar as coisas aqui. Que beleza. Hoje, olha, vou falar, hein. Sensacional. Falta cobrada. E não volta de jeito nenhum, cara. Não tem jeito. Não sei o que eu faço da minha vida, não, viu. Bola aqui no campo de ataque. Vem 15. Bola pro campo de ataque. Vai queimar dali. Bateu pro gol. Espalma Emerson Júnior. A bola voltou aqui na ponta esquerda pro David Ribeiro. Vem levantamento na boca do gol. Procurava ali o Paulo Marcelo. Chega a zaga, tira, a bola volta. Messias trabalha essa bola aqui na ponta esquerda. A bola voltou pro João Vitor. Vai bater de novo pro gol. Rapaz, o 15 é um chuta-chuta, hein? É uma fábrica de chutes. Pro gol, ela saiu, foi embora na linha de fundo. Tiro de volta pro Guarani de novo, Pedro Lino. Terceiro chute do 15 de Piracicaba de fora da área. Dessa vez o Emerson Júnior apenas viu a bola sair pra fora. É tiro de meta pro Guarani, segue 0-0 no Barão de Serra Negra. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando com a gente, vai deixando aqui a sua mensagem. A gente vai lendo aqui as mensagens na medida do possível, tá bom? Agradeço aí a sua participação. Vai, Pedro Lino. A Ferroviária amplia. Ferroviária 2, Remo 0. Juninho faz o segundo gol da Ferroviária na Série B. Valeu. Boa noite, Corsato e Pedro Lino, boa transmissão. O Andrei tá mandando mensagem aqui. José Clésio, obrigado, Zé. Valeu, viu? Um abraço pra você. É o que temos para o momento, meu querido. Vamos que vamos. 8 da noite, mais 18 minutos. 8 e 18, você ligado aqui nos canais Futebol Interior, Rádio Flor de Lotus Web. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. O João Vitor tá caído, camisa número 10 da equipe do Guarani. Aqui no campo de defesa, lado direito. Jogo tá parado para atendimento do jogador da equipe do Bugre para o jogador da equipe do Guarani. Então vamos girar tempo e placar. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. E como passa? Vamos chegar a 20 minutos passados deste primeiro tempo. No regressivo 25 para terminar o primeiro tempo de jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Barão da Serra Negra em Piracicaba. Oitava rodada Copa Paulista. 15 Guarani empatam 0-0, placar ao vivo, futebol interior. Vai, Pedro Lino. O Remo vai vencer, a Ferroviária vai vencer no Remo por 2-0 na Série B. Mais tarde, às 9h30 da noite, teremos Operário de Ponta Grossa e Criciúma. E agora, no intervalo, o Taubaté vai empatando com o Oeste em 0-0 pela Copa Paulista. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, hoje com a Copa Paulista 2025, essa aqui é a 31ª edição desta competição. Estou ao lado aqui do Pedro Lino, do Eduardo Rodrigues, o nosso bolacha na mesa de áudio e vídeo, e ao seu lado, claro, contando com a sua audiência no YouTube, também na Flor de Lotus Web e lá no nosso canal de áudio, tá bom? Muito obrigado você que está conosco. Bola para a equipe do 15. Vem bola, vem o time do 15 da cidade de Piracicaba. O 15 com esse pontinho aí vai assumindo a liderança do grupo. Vai deixando o Primavera com 15. Porém, contudo, entretanto, Primavera não entrou em campo ainda. O 15 vem. Bola com David Ribeiro. Tentou fazer a finta por baixo. Chega a zaga do Guarani, tira. Aí o juizão deu uma atrapalhada lá, mas deu certo ainda para a equipe do Guarani. Que vem. Bola aqui na ponta direita. O camisa número 9 do Bugre. O Mikael fica pedindo bola. Tá por lá também o Cauê Rafael. Ele fez a finta, vira. Toca a bola aqui pro Mikael. Mikael
na ponta direita. Passou pelo primeiro, passou pelo segundo, descolou o cruzamento. Falha a defesa da equipe do 15. A bola vai ficar lá na ponta esquerda. Vem Guarani, bola para Vinícius Cauê. Vem o Vinícius Cauê, vai pro cruzamento de novo. Pega ali no jogador da equipe do 15, o Michel. Aí o Michel dá um passe errado. A bola volta pro JP Galvão, na ponta esquerda, para Vinícius Cauê. Vinícius Cauê faz o passe, abre o jogo, toca a bola para Lucas Martins. O Lucas Martins perdeu e deu contra-golpe agora para a equipe do 15. Vem 15 na velocidade, no contra-golpe fulminante, bola para David Ribeiro, tá aqui na ponta esquerda, já passou, pediu ali o jogador da equipe de 15. Ele volta essa bola aqui pro David Ribeiro, tentando fazer o passe aqui na ponta esquerda, vem trabalhando bola para a equipe do 15, bola pro João Vitor. João Vitor trabalha a bola para a equipe de Piracicaba, volta essa bola aqui para Carlos Manuel para Messias para Carlos Manuel na ponta esquerda, bola para David Ribeiro, levantamento na boca do gol, mete o pezão na bola, Zamboni para tirar dali, bola volta aqui na ponta, vem trabalhando bola aqui a equipe do 15 de Piracicaba, é meia esquerda na marcação, chega JP Galvão para roubar essa bola para a equipe do Guarani, faz o passe, escorregou, molhar no campo, jogador da equipe do Guarani perdeu a bola voltou pro time do 15, vem roubando a bola aqui o Luiz Gustavo, fez o passe na ponta direita, vai queimada ali, bateu pro gol, ela passa, vai embora. E ainda pegou no jogador do Guarani. Pega na zaga do Bugre. Vai embora, a linha de fundo, é mais um escanteio. É o segundo no jogo, o primeiro aqui pela ponta esquerda, Pedro Lino. Segundo escanteio do jogo, o jogador do 15 Piracicaba chutou de fora da área, o zagueiro do Guarani tirou, é escanteio pro Inhoquim, segue 0-0 no Barão de Serra Negra. E vai pra cobrança lá, Carlos Corsato, camisa número 2, é ele, o Michel. Escanteio para a equipe do 15 fazer a cobrança. Por lá também está o Messias para bater com a perna esquerda. Vamos ver quem vai. Eu tô achando que é o 7 que está ali. O nosso querido Pedro Lino diz que é o 2. Então vamos lá. O 2 que vai cobrar e o 17 está ali. Vamos lá então. Michel para fazer a cobrança lá pelo setor de ponta esquerda, 23. Passamos da metade do jogo. Tá 0-0, é Copa Paulista, 8ª rodada. Estamos terminando a fase de classificação. Michel para a bola, levantou fechado na boca do gol. Emerson Júnior sai do gol para ficar com ela o goleirão da equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, Rádio Flor de Lotus Web, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Vem comigo, torcedor no YouTube, Futebol Interior, deixa a sua mensagem, Guarani, vem, bola aqui pro campo de ataque, bola para Cauê Rafael, ele faz o passe pro João Vitor, uma leseira danada também o João Vitor que deve ser negociado, né? Nos próximos dias, bola para João Vitor, recebeu aqui da Cauê, fez o passe pro Cauê, vem cruzamento, a bola sai, não foi para escanteio não, foi para lateral, é lateral pro Guarani fazer a cobrança aqui, perto da bandeira de escanteio pelo setor de ponta direita. Esse campo do 15 ele foi meio que reformado, né? Porque teve aquele MC lá que deu uma zoadinha no campo, né? Fez ali um rally dentro do campo e teve que reformar o campo, né? Deu um grau dentro do campo, aí pagou um dinheiro, 15 reformou o gramado inteiro. É isso aí. É aquilo, né? Tudo na vida tem o ônus e o bônus, né, queridão? O bônus foi fazer o draft no estádio, né? O tal MC pagou quase R$1 milhão. Guarani vem, bola aqui pra ponta esquerda, Vinícius Yuji bate pro gol! Pra fora, ela foi embora, a linha de fundo. Vai seguindo aqui no bônus e no ônus, né? O bônus é que ele fez o draft no campo, fez o que quis, né? O ônus é que gastou, né? Pôs a mão no bolso, né? Mas aí nem sofre, né, Carlos Corsato? Deixa eu falar pra você, Pedro Lino, com R$1 milhão, você gastaria em um campo de futebol para refazer um campo? Não, né? Eu não estaria nem aqui hoje. É que o MC tem mais dinheiro que você, né? Óbvio. Então, né? Não, você é em comparação, né? Como diz um amigo meu. Sério que o cara tem mais dinheiro? O cara tem mais dinheiro que eu, você, Bolacha, Marcelo. Todo mundo junto. Só o Daniel Rinaldi que não, hein, cara? Daniel Rinaldi é o cara do dinheiro. Daniel Rinaldi, como é que fala aqueles caras que aprecia o vinho, cara? Sommelier de vinhos. Ele me deu de presente um vinho argentino, cara. Que moral, hein? Moral, hein? É isso aí, cara. Grande Daniel Rinaldi. Amanhã vai estar conosco, hein? Daniel Rinaldi amanhã vai ser
o lado verde e branco da transmissão amanhã aqui nos canais Futebol Interior. Bola aqui na ponta, vem o time do Guarani, bola para JP Galvão. Todo com o cabelo descolorido, vem ele que é lateral, hein? O JP Galvão tá jogando aqui na meia, vira o passe, toca a bola para Vinícius Cauê, menino da base da equipe do Guarani, voltou bola para JP Galvão. Ele vira, trabalha a bola aqui na ponta, bola pro Zamboni. Olha que maravilha a numeração do Guarani, dá pra ver de longe. E do 15, difícil, meu filho. Bola para João Vitor, ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás, começa tudo de novo no campo de defesa. Tudo de novo no campo de defesa, bola para a equipe do Guarani. 26:40 passados deste primeiro tempo, tá 0-0, Guarani 15. Guarani sai tocando errado, a bola voltou pro Messias, trabalha com a perna esquerda, também perdeu a bola, mas o árbitro para marcar uma falta. É falta para a equipe do 15 fazer a cobrança no círculo que divide o gramado. Canais Futebol Interior, Rádio Flor de Lotus Web, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Participa, manda mensagem pra cá, vai ser bom demais ter você ligado conosco aqui nos canais Futebol Interior. Vem o 15, chega a zaga da equipe do Guarani, rouba essa bola, trabalha a bola aqui no meio, bola pro Vinícius Yuji tenta fazer o passe ali no meio, no campo de ataque, era pro Mikael, mas o Mikael não pegou não, bola voltou pro 15, passe de letra aqui na ponta do David Ribeiro, trabalha a bola pra equipe do 15, ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola pra Carlos Manuel pro David Ribeiro, vem ele aqui na ponta esquerda, chuteira vermelha, cruzamento, levantamento na boca do gol, sobe, tira de cabeça, a bola volta na ponta direita, vem a equipe do 15, fez a finta na direita, o cruzamento, levantamento na boca do gol, Emerson Júnior, sobe e pega a bola, o jogador do 15 está sentindo, lá na pequena área, vai ter que parar aí a arbitragem, porque tem jogador da equipe do 15 de Piracicaba sentindo, o jogo tá parado. Canais Futebol Interior, Flor de Lotus Web, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Vai participando aí, vai deixando a sua mensagem pra gente e a gente vai falando de você, torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior. É o Paulo Marcelo que tá caído lá, Carlos Corsato, ele já levantou, tem 2 jogadores do Guarani lá conversando com ele. Tudo certo, o árbitro conversa também com os jogadores. A bola deve ser do Guarani, o zagueiro do Guarani lá, o camisa número 3, Zamboni, tá conversando com o árbitro. 28 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 no Barão de Serra Negra. Você está na Copa Paulista, é a 8ª rodada, hein? Campeonato de número 31, essa é a 31ª edição da Copa Paulista, ano de 2025. Já falei aqui no começo da jornada, são 23 equipes, né? Divididas em 4 grupos. O grupo 1 tem 5 times, grupo 2, 3 e 4, cada um com 6 times. 23 equipes na primeira fase, 16 vão passar para a segunda fase. Vem Guarani, bola aqui para o campo de ataque, levantamento na boca do gol, passa por todo mundo, passou pelo João Vitor também. Vai ficar aqui na ponta esquerda para o outro João Vitor. Lateral esquerda da equipe do 15, ele vem para fazer a cobrança do arremesso manual. Tudo isso no campo de defesa. Explicando aqui, né, a classificação, os 4 primeiros colocados, eles passam de fase. Ou seja, dos 23 times que começam a competição, 16 irão passar para a próxima fase, né? Mais de 60%, né, dos times que estão nesta primeira fase. E aí, Corsato, como é que fica o desenho da segunda fase? Aí é tudo no geralzão, tá? O primeiro colocado no geral vai pegar o 16º colocado no geral. O segundo colocado, o 15º. O terceiro colocado, o 14º. O quarto colocado, o 13º. O quinto colocado, o 12º. O sexto colocado, o 11º. O sétimo colocado vai pegar o 10º colocado. E o oitavo joga contra o 9º colocado. 2 partidas, ida e volta. Se ficar empatado no jogo, decisão por pênalti. 15 vem, bola pro campo de ataque, levantamento na boca do gol, Zamboni sobe, tira, a bola volta para Messias, a canhotinha dele é boa, trabalha a bola para David Ribeiro, aqui na ponta esquerda, vai queimada ali pro gol. Futebol Interior. Ele tentou aquele chute chapado, né, o Pedro, que se pega, traz uma dificuldade boa pro goleiro, mas ela foi embora, linha de fundo, tiro de volta pro Guarani. Tiro de volta pro Guarani, Carlos Corsato, o atacante do 15 chutou para fora. Só passando a tabela do grupo 3 aqui, Carlos Corsato, o Primavera é o primeiro colocado com 15 pontos, o 15 em segundo também com 15,
O Paulista que você não tá computando o ponto de agora, né, Pedro? né? O 15 tá com 16, então tá na liderança, né? Eu tô falando, você não vai na minha, pô. O 15 tá em primeiro com 16 pontos, o Primavera em segundo com 15, o Guarani em terceiro com 10, o Paulista em terceiro com 10 pontos, o Guarani em quarto com 8 pontos ganhos, o São Bento em quinto com 6 pontos e o Rio Branco de Americana é o último com 3 pontos conquistados. Só pra lembrar que a rodada só tá começando, né? A rodada só tá começando. Agora o árbitro mostra ali pra cima, né? Ou é drone ou vamos ver o que o árbitro da partida está mostrando ali. Rapaz, será que... Cara, será que os caras não sabem que não pode, né? Não pode. Porque me parece que não é um drone da geradora das imagens, né? Que é a TV Federação Paulista de Futebol, né? Tanto que eles nem mostram o que tá acontecendo. Eles levantaram a câmera... Porque se fosse o drone da TV Federação Paulista de Futebol, o árbitro teria sido avisado, ele não ia parar, né? Então, aí o árbitro para o jogo, porque tem um drone sobrevoando o Barão da Serra Negra. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. E como passa? Passados 32,5 deste primeiro tempo. No regressivo, 12 minutos, 30 segundos para terminar no primeiro tempo de jogo no Giro do Giro. Eu giro que giro, placar do futebol para você. Copa Paulista 2025. 8ª rodada no Barão da Serra Negra em Piracicaba. 15 de Piracicaba e Guarani empatam 0-0, placar ao vivo, futebol interior. Vai, Pedro Lino. Mais cedo, o Noroeste empatou com o Araçatuba em 1-1. A Ferroviária vai vencer no Remo por 2-0 pela Série B. E lembrando que amanhã, a partir das 3h30 da tarde, Derby 210, aqui no Futebol Interior comigo, Carlos Corsato, Marcelo Corsato, Daniel Rinaldi e Felipe Marques. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. futebolinterior.com.br. Carlos Corsato. Sempre, pra sempre, de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. E se tem futebol, meu amigo, me chama que eu vou e vou bonito, hein? Ô Pedro, e o jogo, hein? O 15 já chegou 2 vezes com escanteio, chutes de fora da área, mas defesa do Emerson Júnior mesmo, só em bolas aéreas, né? O 15 teve uma chance perigosa que o Messias chutou, a bola foi por cima do goleiro Emerson Júnior. O Guarani teve chances mais perigosas que o 15, só que a zaga do Inhoquim, mais esperta, foi precisa e tirou na hora certa. O jogo tá igual, viu, Carlos Corsato? O drone ainda sobrevoa o estádio Barão de Serra Negra. O árbitro tá lá conversando com os jogadores e a torcida do 15 movimentada no gramado. No gramado não, na arquibancada. Esse drone aí já fez o jogo ficar parado por 2 minutos. Tá bom pra você, não? 2 minutos o jogo parado. Sexta-feira, 8h30 da noite, o que o cara vai querer com um drone em cima do Barão de Serra Negra? E outra coisa também, né? Nada contra, mas o árbitro do jogo, Gabriel Henrique Meira Bispo também, velho, eu vou falar, muito minucioso, né? Deixa o drone lá, pô. É que não pode, né? Se tem um drone, tem que parar a partida até o drone sair de perto. Não nesse... Tá, nesse campeonato sim, mas, por exemplo, no Campeonato Brasileiro da Série B, no Campeonato Brasileiro da Série A, tem drone da TV. E aí como é que o cara vai saber qual que é o drone certo? Só que aí já tá... Aí pode qualquer drone, então. Aí pode. Bola para a equipe do 15. Bola rolando de novo. Chegou, bateu o David Ribeiro. A bola voltou na ponta. É o Messias. Traz a bola para a perna esquerda. Vai queimar dali. Bateu pro gol. Para fora, vai embora. Rapaz, o 15 já começa com tudo, hein? Bateu, ela foi embora ali no fundo. Tô falando. O 15 é uma máquina de chutar. Só que não tá acertando o alvo, Pedro Lino. Isso mesmo. David Ribeiro chutou de fora da área. A bola foi lá na Rua do Porto, segue 0-0, 35 minutos do primeiro tempo. Você gosta da Rua do Porto, né? Eu gosto, viu? Bom, hein? Nossa senhora. A gastronomia ali é forte, hein? O peixinho ali é bom, hein? Ixi, Maria. E quando você foi lá, você foi bem tratado, Pedro Lino? Já fui bastante vezes, já, viu, Carlos Corsato? Bola para a equipe do 15, lá na ponta direita. Vem 15, vem pro cruzamento, levantamento na boca do gol, rasteirinho. Sai do gol, Emerson Júnior. O Titi
Só fez a proteção, abriu as asas ali, sabe? Pro goleirão do Guarani, o Emerson Júnior, fazer a defesa. Deixa eu dar uma moral aqui pro pessoal no canal de áudio, rapaz. Pessoal que tá ligado conosco aqui. Deixa eu pegar por cidades, vai. Vamos lá. Eu sempre, eu sou do rádio, né? Eu sou do rádio, então eu ouvia a extinta Rádio Globo, né? E o cara falava assim: conosco, Rádio Globo Campinas, Globo Maceió, Globo Santo André, Globo Piracicaba, Globo Fátima do Sul, falava assim, né? E eu sempre quis falar isso, né? Então aqui no futebol interior, eu vou abraçar aqui o pessoal que tá ligado conosco: Campinas, São Paulo, Santo André, Brasília, Belfort Roxo, ó, Rio de Janeiro, aí rapaz. Aí sim, hein? Grande Ribeirão abraço. Preto. Aí sim, hein? Pessoal ligado conosco, muito obrigado você. E tem mais cidades aqui, daqui a pouco vou mandar um abraço pra todo mundo. Vem levantamento, na boca do gol, chegou a zaga da equipe do Guarani pra tirar a bola, voltou pro Messias, bateu, foi travado, JP Galvão chega pra tirar a bola, volta pra Carlos Manuel, domina a bola pra equipe do 15, vira o jogo aqui na ponta esquerda, bola pra João Vitor, no peito, no gramado, ele volta, começa tudo de novo no campo de defesa, tava aqui no campo de ataque, vai começar tudo de novo. Bola ali pro Luiz Gustavo. Volta a bola ali pro goleiro Pedro Gaiotti, que vira a bola na ponta, bola pro Almir Luan. Almir Luan, rapaz. Olha os nomes, Almir Luan. Tem aqui também o Paulo Marcelo. Paulo Marcelo é nome de locutor de rádio da década de 80. Bolacha se diverte. Com vocês, Paulo Marcelo. Bola aqui na ponta, veio o time do 15 de Piracicaba. Vou ver se o meu irmão não quer trocar o nome dele, cara. Acho que é só Marcelo, né? Meio sem graça, né? Mas ele, Paulo Marcelo. Quem sabe, né? Quem sabe as coisas melhoram pra ele um pouco. Bola aqui no campo de ataque, vem 15, no peito, domina ali o número 7, que é o Eric Bessa. Virou na ponta esquerda, bola pro Michel. Michel fez a finta, 1 pra lá, 2 pra cá, pro Eric Bessa, não tem impedimento, voltou pro Michel. O Messias pede pra ele tocar mais um pouco mais atrás, mas ele não toca. Bota a bola ali pro Bessa de novo, na marcação. Vem pra cima dele ali o João Vitor do Guarani. Fez o passe, vai queimar dali, bateu pro gol. Passou, foi embora. É mais um chute. Se eu não perdi a conta, é o 7º chute do 15 para fora, sem que o goleiro do Guarani trabalhe. Vai embora, liga de fundo, tiro de volta para o Emerson Júnior fazer a cobrança. Canais Futebol no Interior, Rádio X Alphaville, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Sim, depois do jogo aqui dos canais Futebol Interior tem pizza. Vem 15 de Piracicaba, bola com o Paulo Marcelo, bateu pro gol, pegou na zaga, saiu. Vai embora, linha de fundo, é escanteio para a equipe do 15 de fazer a cobrança. Vai lá o Messias, eleito craque da Série A4 do Campeonato Paulista 2025, Pedro Lino. Mais um escanteio para o 15 de Piracicaba, é o terceiro do jogo. O jogador do 15, o Messias, chutou, a bola travou no zagueiro do Guarani, escanteio. Tá lá Messias e o camisa número 2, o Michel, o Carlos Corsato. É isso, o Michel pra bater com a direita, o Messias pra bater com a esquerda. Tá dando toda a pinta que é o Messias que vai. O camisa número 10 do Guarani tá por lá, o João Vitor na bola, perto pra não deixar bater. Vem levantamento na boca do gol, Titi sobe, tira de cabeça, bola volta aqui pelo meio, bola pra equipe do 15, bola aqui pro Luan Martins. Luan Martins vira esse jogo na ponta direita, trabalha a bola ali pro Michel. Michel, cruzamento, levantamento na boca do gol, tira de cabeça o Vinícius, a bola voltou aqui na ponta, bola pro David Ribeiro, ele fez a finta ali pra cima e deixou o JP na saudade, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, levanta, toca na bola o Emerson Júnior pra fora. Ele fez todo o gestual, queria defender a bola, mas aí no meio do caminho ele desiste. Joga a bola, linha de fundo, escanteio, 4 no jogo pro 15. Quarto escanteio do jogo, o cruzamento lá do Messias, teve um bate-rebate na pequena área, o Emerson Júnior fez que ia pegar e jogou pra escanteio, o técnico Marcelo Cordeiro ficou desesperado na beira do gramado, Corsato. Michel pra bola, vem levantamento, cobrança do escanteio, pega na bola ali a zaga, a bola volta pra equipe do 15, vem cruzamento, levantamento do João Vitor na boca do gol, toque de cabeça, Emerson Júnior. Agora sim, toque de cabeça, aquela cabeçada pra baixo, pra quicar na frente do goleiro, mas estava esperto. O goleiro da equipe do Guarani fez a defesa, a cabeçada foi do Eric Bessa, viu, o Pedro Lino? O cruzamento foi do David Ribeiro, o Eric Bessa cabeceou, o goleiro Emerson Júnior esperto defendeu. No momento que o Taubaté abre o placar, Taubaté 1, Oeste 0 pela Copa Paulista.
E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo, aproveite porque o tempo passa. E como passa? Passados 41 minutos, mais 4 para chegar a 45. Vamos ter pelo menos mais 3 aí, em virtude do drone que sobrevoou o Barão da Serra Negra em Piracicaba, 8ª rodada. Copa Paulista, Guarani 15, 0-0. Deixa eu ver esse lance aqui. Vem Bugre, bola aqui pro campo de ataque, vai queimada ali. O Léo Porfírio bateu pro gol. Espalma o goleiro do 15. Pedro Gaiotti. Esse Pedro é bom, hein, Pedro Lino? A jogada começou com o Cauê Rafael. Ele tocou pro Léo Porfírio. Ele fez belíssimo drible. O goleiro chutou, o goleiro Pedro Gaiotti defendeu. É escanteio pro Bugre. 42 minutos do primeiro tempo. Segue 0-0. Quem vai cobrar lá, Carlos Corsato? Tá chegando lá o camisa número 6. O Vinícius Cauê, tá lá também o camisa número 10, o João Vitor. É isso, pode ser aquela jogada ensaiada, né, de 2 toques, ou aquela bola direto. Se for direto é o Vinícius Cauê que vai bater com a perna esquerda. É o primeiro escanteio pro Guarani, não, só porque eu falei é o João Vitor. Vem levantamento na boca do gol, sobe a zaga do 15, tira a bola, volta pra JP Galvão, bate na bola, chega a zaga do 15. Tira, não tem ninguém aqui no campo de ataque. Deixa eu completar o giro do placar aqui. 42,5 passados deste primeiro tempo. 15 Guarani empatam 0-0, Pedro Lino. O mais cedo o Noroeste empatou com o Araçatuba 1-1. A Ferroviária vai vencendo o Remo por 2-0 fora de casa na Série B. E o Taubaté fez 1-0. O Taubaté vence o Oeste por 1-0 na Copa Paulista. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. Carlos Corsato. Se tem futebol, me chama que eu vou. 43 passados, primeiro tempo, Copa Paulista, 8ª rodada, 15 Guarani vão empatando pelo placar de 0-0. Seguindo abraçando as cidades aqui, ó, capital do Brasil, Brasília, tem rádio conectado lá, Santo André, também tem gente no nosso canal de áudio, Ribeirão Preto. Tem em Picos, no Piauí, Santa Bárbara do Oeste, vem o time do 15, bola aqui pro campo de ataque na marcação, chega a zaga da equipe do Guarani. Paulo Marcelo, centroavante. Perdeu a bola pro Titi, que rouba essa bola para a equipe do Guarani. Faz o passe, abre o jogo, toca a bola ali na ponta. A bola pro Lucas Martins. Lucas Martins vem trabalhando, bola para a equipe do Guarani aqui na ponta direita. Ele toca a bola para Vinícius Yuji. Yuji para João Vitor, tá aqui na ponta direita. Ele para, pensa, olha, passa o pé em cima da bola, vira um pouco mais atrás. Toca a bola para JP Galvão, capitão da equipe do Guarani. JP Galvão vira o jogo. Volta a bola aqui um pouco mais atrás. Bola para Yuji. Yuji para JP Galvão. Ele é marcado ali. Vem para cima dele ali o Paulo Marcelo. Volta a bola aqui um pouco mais atrás. Trabalha a bola para a equipe do Guarani, pro Cauê Rafael. Cauê Rafael no meio, vem trabalhando a bola para Lucas Martins. Vem o time do Guarani, trouxe a bola para João Vitor, sai da ponta, vem pro meio, vem ali, pede bola o Mikael. O João Vitor sai da ponta, não tem ninguém para tocar, tem 3 jogadores na marcação para cima dele. Ninguém abre, ninguém pede a bola. Aí ele começa tudo de novo no campo de defesa. É Canais, futebol no interior. Rádio X Alphaville, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Vem Guarani, João Vitor, trabalha essa bola aqui na ponta direita para a equipe do Bugre. Luan Martins pede essa bola um pouco mais atrás. Linda a fita do João Vitor, na direita, tocou pro Cauê. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega a zaga da equipe do 15. Pra tirar dali, porque se não tira... O Mikael tava na boca do gol para fazer o primeiro gol do jogo, Pedro Lino. Mais uma bela jogada do Guarani. Começou com o Cauê Rafael, camisa número 2. Ele cruzou, bate e rebate na pequena área. O zagueiro do 15 de Piracicaba tirou no Barão de Serra Negra. 45 minutos do primeiro tempo. Segue 0-0. O Guarani melhorando nesse primeiro tempo, viu, Carlos Corsato? Teremos mais 4 minutos. Então vamos até 49 desse primeiro tempo. Só pelo drone foram 3. Santo Antônio de Posse também tem aparelho conectado. Cascavel, Santo Antônio de Posse. Santo Antônio de Posse. Santa Cruz da Vitória na Bahia. Lagoa Grande no Pernambuco. Guarulhos, Grande São Paulo. Laranjal Paulista, Olímpia. Pirassununga. Rio Claro.
Muita gente ligado, muito obrigado pela audiência. Vem a equipe do 15, bola pro Michel na ponta direita, abriu os braços, pediu ali o jogador da equipe do 15, desesperadamente, mas o JP Galvão ganhou essa bola para a equipe do Guarani. Bota essa bola aqui um pouco mais atrás, bate na bola o Vinícius Cauê, põe a bola aqui para fora. A bola pegou no jogador da equipe do 15 e saiu para lateral. É lateral para a equipe do Guarani ou para o 15? Lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança no campo de defesa. Canais Futebol Interior, Rádio X Alphaville, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. 46, vamos até 49, informou aí o nosso repórter, o Pedro Lino, já, o intervalo de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Corsato. O Maicon fez o gol do Taubaté e o Oeste já empatou. O João Braga, então Taubaté 1, Oeste também 1 pela Copa Paulista. Lateral para a equipe do 15 fazer a cobrança lá pela ponta direita, vem Michel, tá 0-0 o jogo. Esse empate, por enquanto, vai dando a liderança para a equipe do 15 neste grupo 3 deste Campeonato Paulista. O Guarani fica na 4ª posição, mas a 2 pontos do São Bento, que ainda não jogou na rodada. Vem a equipe do 15, cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega a zaga da equipe do Guarani para tirar a bola, volta para o 15 aqui no campo de defesa, a bola para Almir Luan. Almir Luan toca a bola para Pedro Gaiotti. O Pedro Gaiotti vai fazer o passe, faz o passe errado, a bola voltou pro João Vitor. Aí ele tentou fazer o passe de primeira ali pro Mikael, não deu pra ele. A zaga da equipe do 15 chega roubando essa bola, toca a bola pra Gustavo Weblin. O Weblin traz a bola aqui na ponta, ele vira o jogo, começa tudo de novo pra equipe do 15, 47 minutos passados desse primeiro tempo, tá 0-0. O Bolacha tem um monte de teaser pra soltar aí, né, velho? 3 só? Então tá, então vamos soltar mais um aqui para ficar só 2. Canais Futebol Interior, Rádio Flor de Lotus Web, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Peraí, Pedrolino, a vida surpreende a gente. Bola para a equipe do 15, campo de ataque, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, Emerson. Goleirão do Guarani, Emerson Júnior, foi bem, hein? Seguro, fez a defesa, Pedro. O Eric Bessa chutou, foi mais um chute do que um cruzamento. O goleiro do Guarani, o Emerson Júnior, seguro, defendeu, tem bugre no ataque, Corsato. Tem bola aqui pro campo de ataque, é ligação direta, né? Do Emerson Júnior ali pro Mikael, mas ele não pega, a bola fica pro goleiro, o Pedro Gaiotti, que sai do gol para fazer a defesa. Canais Futebol Interior, Flor de Lotus Web, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. 48 minutos e 20, só pro drone foram 3 minutos de paralisação, né? O árbitro só deu mais um, então vamos até 49, mais 30 segundos para terminar o primeiro tempo de jogo, tá 0-0. Bom ter você ligado conosco, e amanhã tem o derby, hein? Série C, Campeonato Brasileiro, inédito, tá? Nunca na vida Ponte Preta e Guarani haviam disputado um derby na Série C do Campeonato Brasileiro. Olha o que os comandantes de Ponte Preta e Guarani fizeram com as torcidas das equipes. Vamos disputar. Que fazem o primeiro derby na Série C. O derby de número 210. O jogo vai ser no estádio Moisés Lucarelli. Última parcial de ingressos vendidos, 10 mil. 13 né? mil. Já 13 já, Pedro? 13 mil ingressos vendidos. É, rapaz. Tá vendo aí, ó? E só torcedor da Ponte. Vai terminar o primeiro tempo. Apita o árbitro Gabriel Henrique Meira Bispo. Final de primeiro tempo. Intervalo de jogo no Barão da Serra Negra, em Piracicaba. 8ª rodada, Copa Paulista, primeira fase, grupo 3. Pedro Lino gosta que eu fale isso. Ninguém é de ninguém em Piracicaba. 15 e Guarani empatam 0-0. Seu destaque aí no intervalo do jogo, o Pedro Lino. Intervalo de jogo, Carlos Corsato, o Guarani melhor nesse primeiro tempo. O 15 de Piracicaba também criou boas chances. Os dois times vão saindo do gramado. Tá lá a polícia escoltando o árbitro. Os jogadores do 15 de Piracicaba reclamam bastante com o árbitro de alguma coisa. Deve ser o tempo de acréscimo. Tá lá o banco de reservas do 15 também. Jogadores do Guarani saindo. 0-0, ninguém é de ninguém. Daqui a pouco teremos tudo do segundo tempo
aqui no Portal Futebol Interior, Carlos Corsato. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, faz o seguinte, ó, manda mensagem lá no YouTube, a gente vai escolhendo aqui as mensagens e mandando pro ar, tá bom? Manda lá no YouTube Futebol Interior, tem um superchat também, aí o superchat eu não tenho como escolher, né? Aí eu sou obrigado, segundo a direção, a ler a sua mensagem. Manda pra gente aí lá no YouTube Futebol Interior. 0-0, 15 e Guarani. Bom, 4 escanteios pro 15, 1 pro Guarani. Total de 5 escanteios. Não tivemos nenhum cartão amarelo no jogo e também nenhum cartão vermelho. E tivemos a presença de um drone não identificado, né, no espaço aéreo ali do Barão da Serra Negra. E aí o jogo ficou paralisado por algum tempo. Vamos fazer o seguinte, eu vou pro intervalo aqui nos canais Futebol Interior e também na Flor de Lótus para concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Nadá, diz que entregas 3242-3125 ou pelo WhatsApp 997-88-3821. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil, você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Clube Concórdia, 155 anos e placar ao vivo Futebol Interior. O mais completo. Deixa eu mandar um abraço antes da gente ir pro intervalo, Carlos Corsato. Deixa. A lenda, amigo de Eduardo Bolacha, Fábio Scheibe, mandou aqui na audiência, cara, pesadão. Vou providenciar já uma pizza aí pra vocês. Abraços pro Corsato e o grande Eduardo Rodrigues, o Bolacha. Fábio Scheibe. Eita. Palmeirense, hein? Palmeirense, hein? É bom, hein? Menino é bom. Bom na latinha, hein? Escuto bom. ele nas tardes de Campinas, na CBN. Fábio Scheibe, um grande abraço pra ele, tamo junto. Grande, Fabião. Obrigado aí, viu? Obrigado pela moral, rapaz. Nosso trabalho agora tem que ser mais redondo, né, Fabião? Tem que ser redondo aqui. Mesa de áudio e vídeo a gente tá tranquilo, né? Porque o Bolacha é um show à parte, né? Agora aqui, né, no microfone, a gente tenta, tá bom, Fabião? Grande abraço, viu? Obrigado aí pela audiência e pela sintonia. Deixa eu ver aqui antes de ir pro intervalo, Bolacha. O Cacau 86 está dizendo que o 15 vai vencer por 1-0. O Varzô tá dizendo assim, ó. Só torcedor da Ponte, coloca o narrador da Ponte, dá nisso. Ô Varzô, veja pelo lado bom da coisa. Os últimos jogos do Guarani, nos últimos 4 jogos do Guarani, eu não participei, certo? O que aconteceu, Pedrolino? Nos últimos 4 jogos do Guarani, 4 derrotas com o Gustavo Marques. Tá vendo aí? Com o Gustavo Marques na narração. Tá vendo aí? Eu acho que é Varzô, se tiver errado o seu nick, me perdoe. Não sei se é Varzô no Oeste ou Varzô, é um dos dois. Aqui tá Varzô. Então, Varzô, então vamos lá, né? Por enquanto... Parece que o Ponte Pretano aqui tá dando sorte pro Guarani, né? Não tá perdendo, pô. 0-0 tá e o Guarani melhor em campo. Então... Não, melhor em campo também, eu já discordo de você. Viu? Mas jogou bem do que vinha apresentando nos últimos jogos, cara. Tava feia a coisa, viu? Não, também, né? Será que dá pra piorar daquilo? Porque parece que... Vamos combinar, né? Parece que esses jogadores do Guarani na Copa Paulista aí, parece que eles entram... Arrastado. Parece que eles entram só pra cumprir mesmo, né? Parece aquele funcionário que já tá de... Que já tá de... Como é que fala? Ryuta, o Eduardo Bolacha, só tirando a dúvida do Bolacha, dos amigos da transmissão, o Ryuta subiu para o time que vai enfrentar a Ponte amanhã no derby campineiro. Será que vai ser titular o Takahashi? Então, puxaram ele pro time da Série C. Olha só, hein? Que era o melhor jogador do Guarani nessa Copa Paulista. Amanhã tem derby, hein? 3h30 da tarde aqui nos canais Futebol Interior. A narração vai ser do Marcelo Corsato, com os comentários do Daniel Rinaldi, Pedro Lino nas reportagens. E eu vou apresentar a abertura da jornada, o intervalo e o fim de jogo. Então, vamos lá. Brincadeiras à parte, vamos pro intervalo. Voltamos já para todo o segundo tempo de, por enquanto, no Barão da Serra Negra em Piracicaba. 15 Guarani empatando pelo placar de 0-0. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui
Cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior, Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. O Cacau 86 está perguntando que fim levou o jogador Gilberto Costa. Ô Cacau, tem que pesquisar, velho. Assim, de cabeça, assim, eu, né, não tenho a mínima ideia, viu? Deixa eu ver aqui. O Roberto César Santos. Fala, Roberto. Obrigado. Roberto tá por aqui, tá com a gente também. Obrigado pela audiência, tá? Valeu mesmo. Boa noite, meus amigos. O Antônio Petruccelli. Boa transmissão. Valeu, viu? Já estou nos Lençóis e acompanhando suas transmissões. Valeu, Antônio Petruccelli. Ele que tá acompanhando é o Tonhão de Paraísolândia, em Charqueada, São Paulo. Valeu. Valeu, Tonhão. Obrigado aí pela sua participação, tá? Bom, ô Pedro, aproveita que você tá molhando aí as palavras. Vamos trazer aqui os jogadores à disposição dos técnicos, o Marcelo Cordeiro, técnico do Guarani, e o Moisés Egert, que foi contratado nesta temporada, né? Ele veio para a Série A2 para o Campeonato Paulista, para a equipe do 15 da cidade de Piracicaba. Ele que em 2024 conquistou o acesso com o Noroeste da Série A2 para a Série A1 e foi contratado pela equipe do 15. No 15 de Piracicaba não conseguiu, pelo menos no primeiro ano, né, o acesso, mas segue aí para a Copa Paulista, segue fazendo o seu trabalho, porque o trabalho do Moisés Egert é um trabalho a longo prazo. O Moisés tem contrato até o final de 2026 com a equipe de Piracicaba. Então vamos lá, os jogadores à disposição dos treinadores, por gentileza, Pedro. No banco de reservas do Guarani, Carlos Corsato, tem o Rian, o João Pim, Nicolas,
Vitor Gabriel, William, Andrei, Raí Nascimento e Lucas Macedo. No banco de reservas do 15 de Piracicaba, Reinaldo, Iago, Luiz Felipe, Serginho, Emanuel, Matheus Carvalho, Fraga, Anthony, Eric, Alisson Topete, Léo Santos e Djavan. Lembrando que o Guilherme Alves, Carlos Corsato, é o novo técnico do Noroeste de Bauru. Guilherme Alves que estava no Amazonas, né? Guilherme Alves que estava no Amazonas e subiu com o Velo Clube para o Campeonato Paulista da Primeira Divisão este ano. Agora, rapaz, começou a aparecer um ronco aqui na minha transmissão e agora o Pedrolino vai mexer, né? Agora o Pedrolino vai mexer, pronto, agora vai sumir até a voz. Mas vamos que vamos. Vai participando aí, tá bom? Deixando mensagem pra gente aqui no nosso YouTube, no YouTube Futebol Interior. Daqui a pouquinho, todo o segundo tempo de 15 de Piracicaba e Guarani. Bom, falamos aqui de Copa Paulista, né? Mas é sempre bom a gente dar uma passadinha aqui na Série C do Campeonato Brasileiro para os nossos times aqui, né? Tanto o Guarani que tá jogando hoje, mas joga amanhã. Bugri joga amanhã contra a Ponte. Ponte Preta e Guarani. Guarani Ponte no estádio Moisés Lucarelli. Pedrolino acabou de passar aqui a informação, né, de que já a Ponte Preta divulgou que 13 mil ingressos já foram negociados. Só torcedores da Ponte Preta neste sábado. Jogo marcado para 5 horas da tarde. A Indec já divulgou aí um trabalho, né, de fechamento de ruas que já começa logo pela manhã, por volta das 10 horas da manhã, e aí próximo do horário do jogo, depois das 2 horas da tarde, ali em torno do estádio, só mesmo quem tem ingresso, né? E para estacionar ali próximo do estádio, então, além de ser muito difícil de estacionar, se você for parar na rua, a rua que é minha, que é sua, né? Que é de todo mundo, né? Mas os caras, eles se veem no direito de cobrar para estacionar na rua, né? E o que me deixa mais triste é que em jogo... É só no retorno, viu? É só no retorno esse barulho aí. Pode ficar tranquilo que não tá no ar, não. E ninguém faz nada, né? Ninguém faz nada. Eu falo, a Indec parece que tem uma volúpia, né? Pra multar você, né? Pra multar é uma beleza, né? Mas pra salvaguardar o direito de ir e vir da população, eles não estão nem aí, né? Os caras ficam lá cobrando, porque assim, cara, você tá vendendo produto, tá tudo bem. Mas, pô, você cobrar por um lugar que é público, né? E os caras enfiam a faca no torcedor para parar ali, próximo do estádio. É por isso que eu entendo que tem que modernizar, né? O Guarani ainda tem ali um estacionamento. Não cabe muito carro, mas ainda tem um estacionamento dentro do estádio, né? Mas no campo da Ponte não tem estacionamento. O torcedor tem que pagar para ficar com o carro na rua. E sabe lá Deus, né, se vai dar tudo certo. Bom, vai começar o jogo no segundo tempo, né? Mas por enquanto só o Guarani em campo, né? O Guarani tá com pressa, hein? Voltou rapidamente aqui o time do Guarani. Eu tô vendo aqui um jogador na beira do gramado, né? Só não consegui ver a camisa dele ainda. Mas acho que o Guarani vai vir com alteração, viu, Pedro? Não. Fica bem atento aí, tá? Tem alteração no Guarani, Carlos Corsato? Daqui a pouco se a gente fala. Daqui a pouco eu trago. Mas já tá aqui, ó. É que a TV não tá... A geradora... Foi o camisa número 16, o Vitor Gabriel. Vitor Gabriel. Então, já uma alteração aí nesse time do Guarani, o Vitor Gabriel. Vamos ver se é só ele, né? Porque até agora, nada do 15 da cidade de Piracicaba. Mas vamos lá, vamos falar de Série C então, porque amanhã tem 3 jogos, né, nessa rodada que é a 15ª rodada. CSA e Botafogo da Paraíba se enfrentam às 5 da tarde. CSA que também trocou de treinador. Botafogo da Paraíba e CSA, jogo marcado para 5 horas da tarde. Às 5, o clássico, o Derby 210 entre Ponte Preta e Guarani no Majestoso, 5 da tarde, com cobertura aqui dos canais Futebol Interior, tá bom? A bola vai rolar às 5, a transmissão a partir das 3h30 da tarde. Às 7h30 da noite, tem ABC e Figueirense. Esses os jogos de amanhã, sábado. No domingo temos São Bernardo e Tombense, 4h30 da tarde. Também às 4h30, Maringá e Floresta. O Maringá que também trocou de treinador. O Ipiranga joga no domingo às 7 horas da noite contra o Caxias.
Ipiranga que vai estrear treinador, né? Porque o Ipiranga perdeu seu técnico pro Guarani, o Matheus Costa veio pro Bugre. Também no domingo tem Náutico e Retrô, hein? Olha lá. O jogo lá de 2 times pernambucanos. O Náutico brigando na ponta de cima da tabela e o Retrô, que jogou no meio da semana na Copa do Brasil contra a equipe do Bahia e perdeu pelo placar de 3-2 na terceira fase, né, da Copa do Brasil. O Brusque, na segunda-feira, joga às 4 da tarde contra o Itabaiana. Também na segunda-feira, 2 jogos às 7h30 da noite. Ituano e Londrina. Confiança e Anápolis. Ituano, que aliás está no site Futebol Interior, anunciou a contratação de Pegorari, ex-goleiro do Guarani, que estava no 15 de Piracicaba, na Série A2, foi contratado pelo Ituano. O goleiro do Ituano Os 2 goleiros do Ituano são ex-Guarani, né? O Jefferson Paulino. Jefferson Paulino já foi pro Volta Redonda. Já foi pro Volta Redonda, tá. Mas só que o Wagner, aquele goleiro que foi campeão com o Ituano, também jogou no Guarani, ex-Palmeiras, também tá lá. Mas andou dando umas falhadas, né? E o Ituano foi buscar o Pegorari. O Jefferson Paulino tá jogando a Série B pelo Volta Redonda. E tem substituição, viu, Carlos Corsato? Vamos lá então, Pedro Lino. No Guarani sai o camisa número 5, Lucas Martins, e entra o camisa número 16, Vitor Gabriel. Sai o Lucas Martins e entra o Vitor Gabriel no Guarani. Isso, vai começar o jogo, apita o árbitro. Tem bola rolando no segundo tempo. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Se tem futebol, me chama que eu vou. Guarani vem, bola aqui pelo setor de ponta esquerda, vem Bugre, bola com o Léo Porfírio, trabalha a bola aqui na ponta esquerda, cruzamento, levantamento na boca do gol, falhou o goleiro do 15. O Pedro Gaiotti, o Vitor Gabriel, que começa jogando aqui pelo lado esquerdo, que fez o cruzamento. Pedro espalmou uma bola, a bola escapuliu da mão dele, tava lisa a bola, mas não tinha ninguém do Guarani próximo, ele conseguiu fazer a defesa novamente, Pedro. Primeira boa chance do Guarani, ele que acabou de entrar, o Vitor Gabriel pressionou o Pedro Gaiotti, só que ele se recuperou. Segue 0-0, 1 minuto de jogo no Barão de Serra Negra. E o Pedro Gaiotti vai jogar aqui pelo lado esquerdo, e o Luan era volante, né? Então o Marcelo Cordeiro tira um volante e coloca o Vitor para jogar aqui, mais pelo lado esquerdo. Vamos ver como é que vai ser essa formação do Guarani. O 15 de Piracicaba vem com os mesmos 11 do primeiro tempo. Vem 15, bola lá pelo setor de ponta esquerda. JP Galvão disputa a bola lá com o jogador da equipe do 15. Ele vem, toca pra trás. Chega a zaga da equipe do Guarani pra tirar, dá um pico nessa bola. Tira dali o Zamboni. A bola volta pelo meio. Não ganhou distância, ficou pro time do 15. Vem trabalhando bola ali no campo de defesa. Bola com o Luiz Gustavo. Luiz Gustavo volta a bola pra Pedro Gaiotti. Pedro Gaiotti, perna esquerda e saiu errado. A bola voltou para a equipe do Guarani. Léo Porfírio trouxe a bola para a perna direita, vai queimar ali, bateu pro gol, pega o goleiro. É que o chute foi travado ali pelo 23, o Luiz Gustavo, porque senão o Pedro ia dar trabalho, hein? Saiu mal do gol ali o Pedro Gaiotti quando foi sair com os pés. Mais uma saída ruim do Pedro Gaiotti. O camisa número 11 do Guarani, o Léo Porfírio, chutou, a bola desviou no zagueiro do 15 Piracicaba. Tudo certo, segue o 15 Piracicaba no ataque, 0-0 no Barão de Serra Negra. E vem o time do 15, bola lá pelo setor de ponta esquerda, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, pega no Cauê. A bola volta pro 15, vai queimada ali, bateu pro gol, pra fora, vai embora. Messias, perna esquerda na bola, canhotinha do Messias, que é boa, saída errada do Guarani, ele bate pro gol. Ela foi morrer no canto direito do goleirão Emerson Júnior, que pulou. Acho até que ele tava na bola, mas que assustou, Pedro. Isso mesmo, Carlos Corsato. O Messias arriscou de fora da área, ali do começo da entrada da grande área. O goleiro Emerson Júnior só viu, cobrou o escanteio, já é tiro de meta pro 15 de Piracicaba, 3 minutos do segundo tempo. Segue 0-0 no Barão de Serra Negra. Tá escuro ali atrás, hein, Carlos Corsato? Agora os clubes eles estão mantendo, né, a iluminação no meio do campo ali. E tem uma explicação para isso. É por causa dos goleiros. Não, é porque a iluminação atrapalha, né? O goleiro em jogos à noite, né? Então tem que ser
meia luz ali, mais ou menos. O estádio do 15 é o refletor antigo ou já é refletor novo? Ainda aquela iluminação antiga ainda. Bola para a equipe do 15. Vem trabalhando, bola aqui na ponta esquerda. Olha o contra-golpe do 15. Bola aqui na ponta, vem 15. Bola para David Ribeiro. Na ponta esquerda, vai fazer o cruzamento, levantamento. Pega na zaga do Guarani, sai, vai embora a linha de fundo. Rapaz, veio com tudo ali o David Ribeiro. Fez pro cruzamento, se joga na bola o Cauê Rafael, ela vai embora. O árbitro tá marcando escanteio. É o primeiro no segundo tempo para a equipe do 15. O quinto no jogo pro 15 e o sexto no total, Pedro Lino. O David Ribeiro tentou cruzar, o zagueiro do Guarani esperto, tirou, a bola foi para escanteio. É escanteio pro Inhoquim, camisa 2, Michel na bola. Vem Michel, já saiu ali o Moisés, o Messias não foi pra bola. Vem Michel pra bola, pro cruzamento, levantou o segundo pau, toca de cabeça do Luiz Gustavo. A bola ainda fica ali na grande área, volta a bola pro David Ribeiro. Ele tenta fazer a finta, volta atrás pra Michel. Vem descolando o cruzamento, levantamento na boca do gol, toca de cabeça pra fora. Testa na bola ali do Almir Luan. Rapaz, ninguém marcou, o zagueiro tava sozinho, hein, Pedro Lino, quase o gol do 15. Bom cruzamento do Michel, o Almir Luan nem subiu, ele cabeceou, a bola foi pra fora, é tiro de meta pro Guarani. Segue 0-0, 4 minutos do segundo tempo. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Também conosco o Rádio Flor de Lotus Web, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Trabalha a bola, a equipe do 15. Bola lá pelo setor de ponta à esquerda. Vem aqui o David Ribeiro. Ele trabalha a bola para a equipe do 15, para a equipe de Piracicaba. Bola para João Vitor. Volta um pouco mais atrás. Bola para Gustavo Eblin. O Eblin trabalha a bola aqui na ponta à esquerda. Ele vira a bola para João Vitor. Vai descolar o cruzamento. Marcação longe do Guarani. Só agora chega o João Vitor. Vem levantamento na boca do gol. Cauê Rafael. Coloca o corpo para trás e tira essa bola. A bola volta aqui no meio para a equipe do 15. Vem o Eblin. Ele toca a bola ali pro camisa de número 14, o Almir Luan. Luan para Luiz Gustavo. Na ponta. Chegou a zaga da equipe do Guarani para tirar. Tira, põe bola aqui pro campo de ataque. Procurava ali o jogador do Bugre. Vai chegar na zaga da equipe do 15 para tirar. Pega, bate no jogador do Guarani. Saiu para lateral. É lateral para a equipe do 15 fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta direita. Boa noite, Carlos, meu xará. Narrador bom nos jogos. Mas aquele barbudo era bom também, hein? Vi só um jogo dele. Cadê ele? Boa transmissão. Carlos, é o Bruno de Barueri. O barbudo, acho que você tá falando do Daniel, né? O Daniel Farias. O Daniel Farias é o seguinte, ele tá com a gente. Tá na equipe aqui. Tá na equipe, viu? Mas ele faz parte aqui do nosso casting de narrador, tá bom? Grande Daniel Farias. Como é que é o slogan dele? Com você todos os dias. Eita. Helena tá dizendo aqui, esses campeonatos estão loucos. Ave Maria. Eu vou ler aqui porque agora apareceu uma coisa que não tem nada a ver lá na tela. Cacau 86, Inhoquim 1, Bugre 0. O Cacau, pelo jeito, tá torcendo contra o Guarani. O Leon tá perguntando aqui, e eu vou perguntar pro Pedro Lino. Daqui a pouco eu vou perguntar para você. Se prepara que lá vem pedrada. Pedro Lino. Bola aqui na ponta. Capacete que lá vem pedrada. Lá vem pedrada. Vem Guarani, deixa eu só ver esse ataque aqui. Bola para a equipe do Bugre aqui pelo setor de ponta esquerda. Vem Guarani. Bola com o Léo Porfírio. Léo Porfírio vem na marcação, ficou pedindo falta. Chegou a zaga para tirar, a bola voltou. Voltou para a equipe do 15, é o Eric Peça. Trabalhando aqui com as chuteiras azuis. Vem na marcação ali para cima do jogador da equipe do Guarani. Quem tava por lá era o meia dúzia. Meia dúzia do Guarani é o Vinícius Cauê. Vamos lá aqui, ó. Não é pedrada não, viu? O Leon Jones está perguntando assim, ó, quem tá melhor? Cheguei agora. Quem tá melhor? Fale pra ele, Pedro. Jogo lá e cá, Leon. Jogo lá e cá, 15 de Piracicaba criando boa chance do Guarani também. No primeiro tempo, o Guarani teve as melhores oportunidades. Começo do segundo tempo, os dois não chegaram ainda, Carlos Corsato. E mandar 2 abraços. Vai. Mandar um abraço pro Tuca Guimarães, que é o novo técnico do Rio Branco, sempre muito... acompanhando a gente. Mandar um abraço também pro técnico do 15 de Piracicaba, Moisés Egert, que essa semana foi muito solícito, pediu umas informações para ele passou rapidinho pra gente. Um abraço para esses 2 treinadores aqui do estado de São Paulo.
Beleza. O Tuca, na verdade, neste campeonato aqui, ele não vai dirigir o Rio Branco, né? Ele vai estar de coordenador técnico. Isso. E aí, depois, ele assume pro ano que vem. O Cacau 86, ele continua perguntando: que fim levou o Gilberto Costa? Você pode, por favor, pesquisar, Pedro Lira? Porque senão, acho que o Cacau vai derreter, velho. Vai virar chocolate. Então, por favor, você pode dizer que fim levou o Gilberto Costa? Aí a gente vai... Sabe que fim levou é o programa do Milton Neves. Sim, grande Milton Neves. O único Gilberto Costa é esse. Ex-volante do Santos, Corinthians e 15 de Piracicaba. Isso, bom jogador. Gilberto Costa... tá vivo. Ainda bem, né, Pedrolino? Poxa, não era isso que eu queria saber de você. Eu quero saber que fim levou ele. Onde ele está hoje? Quantos anos tem? Tá bom? Mas ainda bem, né? Ainda bem. Gilberto Costa, Carlos Corsato, tem 52 anos hoje. Nasceu em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. E aqui não fala o fim dele não, viu? Não tem fim. Ele continua, pô. Então, Esse Pedrolino eu vou falar, viu, velho? Bolacha, dá um jeito, cara. Há 4 dias atrás, Carlos Corsato, ele esteve no... Limeirão. No Limeirão. Pronto. Há 4 dias atrás ele esteve no Limeirão, ex-atleta de futebol profissional. Ele tem até um Instagram, viu? Tem até um Instagram. Cacau. Segue aí, Cacau. Gilberto Costa Futebol. Pronto, é isso. Vai lá. Gilberto Costa Oficial. Tenho certeza que você vai seguir ele no Instagram. Ele vai aceitar e aí vocês vão trocar aquela ideia, tá bom? O Carlos Bruno tá perguntando se o... Pô, aí não, pô. Ô, velho. Aí não, né? Olha lá Não, pô. Aí não, pô. Não, mas olha o de baixo. Olha o de baixo. Barça. Não, peraí, tem que ir devagar. Esse Pedrolino, ele tira a transmissão do ar. Vem 15, bola aqui pro campo de ataque. Vai queimada ali, perna esquerda, bateu pro gol. Emerson Júnior. Foi travado. Na hora do agora ali o Messias, Emerson Júnior. Foi pro gol, fez a defesa. Eu tenho que tomar cuidado com esse chat hoje. Olha a conversa do Varzo. Depois do Carlos Bruno. Tá perguntando. Não tá, Carlão. Não tá, velho. Boa noite, amigos do Osmar Dangar. Aí o Cacau pergunta do Valdemar Carabina, ex-técnico de futebol. Eu não consigo ler isso aqui não, preciso trocar o óculos. Bola para a equipe do Guarani, trabalhando bola aqui na ponta esquerda. Vamos pro jogo, gente. 11 minutos passados, segundo tempo, Copa Paulista. Vem Guarani com Porfírio, tentou fazer a fita, foi absorvido ali pelo Michel. Você está curioso? Você que está no canal de áudio, quer saber o que está escrito no chat? Entra no YouTube, Futebol Interior, e deixa lá sua mensagem. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. E como passa? Quase 12 minutos, 11:40 passados deste segundo tempo, 13:20 para terminar o jogo no Giro do Giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. Copa Paulista, 8ª rodada, Barão da Serra Negra. Piracicaba, 15, Guarani vão empatando 0-0, placar ao vivo, Futebol Interior. Vai, Pedrolino. Pela Série B, a Ferroviária venceu o Remo por 2-0, o jogo já encerrado. Virou. O Oeste virou para cima do Taubaté, Renato, de cabeça já no segundo tempo. E lembrando que amanhã, a partir das 3h30 da tarde, teremos Derby 210. Ponte Preta e Guarani. Guarani e Ponte Preta aqui nos canais Futebol Interior. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Vem 15, bola com peça, vem pro cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega a zaga do Guarani para tirar o toque de cabeça. O toque que veio ali do Messias, rapaz. Aí o Emerson Júnior foi pra ela e fez a defesa. Canais Futebol Interior, Rádio Flor de Lotus Web, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121. Fácil de anotar esse delivery, hein? 3744-2121. Sexta-feira,
Sexta-feira, pré-derby 210, merece uma pizza, né? E pizza é do Dadá. Trabalha a bola a equipe do 15 de Piracicaba, 13 minutos passados deste segundo tempo, tá 0-0. 15 com Pedro Gaiotti, Michel, Almir, Luan, Luiz Gustavo e João Victor, Gustavo Eblin, o Carlos Manuel e o Messias, Eric Bessa, David Ribeiro e o Paulo Marcelo. É o mesmo time, os mesmos 11 do primeiro tempo. O Guarani no segundo tempo com Emerson Júnior, Cauê, Rafael, Zamboni, Titi, Vinícius Cauê, Vinícius Iugi, JP Galvão, João Vitor e Vitor Gabriel, Micael e Léo Porfírio. Lembrando que o Lucas Martins saiu no time do Guarani. Agora vamos ter a entrada do Matheus Carvalho, número 15, na equipe do 15 de Piracicaba. Pela placa ali saiu 17, o Messias. Mas vamos aguardar, viu, o Pedro Lino. Mas pela placa foi o Messias que saiu, viu? Para a entrada do Matheus Carvalho, camisa número 15. Alteração aqui no time do Moisés Egert com 14 minutos deste segundo tempo. Só vamos confirmar mesmo para ver se é o Messias que saiu, viu, Pedro Lino? Mas com calma, porque o 15 eu sei que entrou. Bola aqui pro campo de ataque, vem Guarani. Bola aqui na ponta, vem aqui o time do Bugre. Bola com Vinícius Cauê. Trabalhou, bola na ponta esquerda, vem pro cruzamento. Pega ali no jogador da equipe do 15, sai, vai embora. Linha de fundo, é escanteio pro Guarani. Segundo escanteio pro Guarani só, viu? Primeiro no segundo tempo. Isso mesmo, o segundo escanteio pro Guarani, o sétimo no escanteio no jogo. Camisa número 6 na bola é ele, o Vinícius Cauê. Vai cobrar o escanteio pro Guarani. Chegou ali também o camisa número 10, é ele mesmo, o João Vitor e o Vinícius Cauê na bola, Corsato. Vem Vinícius Cauê para fazer a cobrança do escanteio para a equipe do Guarani. Já tem dois jogadores do 15 próximo da bola também. Marca de 15 ali do Eduardo Rodrigues do Bolacha. Cauê para a bola, levantou, tocou na boca do gol. Fura o jogador do Guarani. Deus do céu, furou. Foi o Cauê Rafael que fura essa bola. Meu Deus. Aí a bola ficou aqui no campo de defesa. Bola para o Emerson Júnior que sai do gol. Para ficar com ela, o jogador da equipe do Guarani sai ali do campo de... Ele sai ali do campo da defesa, né, da grande área. E vem jogar aqui fora da grande área, como se fosse um líbero. Joga com os pés. O goleirão da equipe do Guarani, o Emerson Júnior, segue jogando ali. Agora ele faz a bola passar em frente ali do Pablo Marcelo. Vira o jogo, trabalha a bola na ponta. Ele volta a bola ali para a equipe do Guarani, que é o Zamboni. Zamboni com a bola no campo de defesa. Quase 16 minutos passados do segundo tempo. 0-0 Guarani. 15 Guarani, é Copa Paulista. Bola aqui para o campo de ataque, era para o Vitor Gabriel. Ele sai, vai embora. Sai, vai embora essa bola para lateral para a equipe do 15 fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta direita. Eu não tô vendo mais o Messias no jogo não, viu? Acho que foi ele mesmo que saiu, tá? Messias saiu. Rapaz, que pedrada do zagueiro do 15 ali agora, o Luiz Gustavo, hein? Pro goleirão que teve que trabalhar, o Pedro Gaiotti. Então... Se ele fosse igual o Carlos Corsato com os pés quando sai jogando... Que coisa horrorosa, hein? Quase. A bola voltou lá pro time do 15 na ponta esquerda. Quem vem pra bola ali é o David Ribeiro. E o árbitro tá parando para marcar escanteio, viu? É escanteio pra equipe do 15. Mais um escanteio no jogo, viu, Pedro Lino? Mais um escanteio no jogo, Carlos Corsato. O 8º escanteio na partida. Tá lá indo lá o camisa número 7, o Eric Bessa. Ele quem vai cobrar o escanteio. Eric Bessa para fazer a cobrança do escanteio. É escanteio para a equipe do 15 fazer a cobrança lá pelo setor de ponta direita. É escanteio para a equipe do 15 da cidade de Piracicaba fazer a cobrança lá pelo setor de ponta direita. É o segundo escanteio do 15 no segundo tempo, o sexto no total para o 15. São 8 escanteios para a bola. Levantou, fechado na boca do gol. A zaga do Guarani tira a bola, volta. Cauê briga na bola. João Vitor do Guarani chega para tirar. Fala o João Vitor do Guarani porque tem João Vitor na equipe do 15 de Piracicaba. Pode cravar. Foi o Messias que saiu, camisa número 17. Bola lá na ponta esquerda. Vem trabalhando bola para a equipe do 15. Fez a finta, trouxe a bola. David Ribeiro vai queimar dali pro gol para fora. Essa bola foi quase fora do estádio, hein? Linha de fundo, tiro de volta para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Rádio Flor de Lotus Web. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, deixa eu mandar um abraço aqui pro Osmar Dangar. Grande Osmar.
Valeu, obrigado pela audiência, viu, Osmar? Boa noite pra você aí, tá bom? Boa noite pra todo mundo que tá com a gente aqui, tá? O João Marcelo também. Tá dizendo aqui, se o 15 não ganhar do Sub-20 do Guarani, é de doer, mas não é Sub-20 não, viu? Tem jogador aí que tá no elenco da Série C, viu, ô João? Rapaz. Valeu, hein? O Varzô também tá ligado, o Cacau 86, o Carlos Bruno, o Valdemar Bernardinelli também tá ligado conosco. Obrigado todo mundo pela audiência. Canais Futebol Interior, Rádio X Alphaville, Flor de Lótus Web, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Corsato, só pra passar limpo, saiu no 15 de Piracicaba, saiu o 17 Messias e entrou camisa número 15 Matheus Carvalho. Saiu o Messias e entra o 15 no 15 de Piracicaba, o Matheus Carvalho. É isso, uma alteração para cada lado. A do 15 com bola rolando, né? A do Guarani foi feita no intervalo. Guarani vem, bola aqui pela ponta esquerda, bola para Léo Porfírio. Porfírio vem pro cruzamento, toca a bola para João Vitor. João Vitor tenta dominar, tenta dar uma carrapeta, não conseguiu. A bola voltou pro Porfírio, passa pelo primeiro, não passa pelo segundo. Vem na marcação ali para cima dele. Esse que entrou agora aqui é o Matheus Carvalho, para a equipe do 15. Volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Bola pro Vinícius Yuji. Yuji jogando mais recuado. Trabalha a bola aqui pelo meio. Bola para JP Galvão. JP Galvão para João Vitor. João Vitor fez a finta, vira o jogo. Trabalha a bola na ponta esquerda para Vinícius Cauê. O Vinícius Cauê agora tá jogando aqui no meio, né? O Vinícius Cauê tá jogando no meio e o Vitor Gabriel vem jogar aqui na lateral esquerda. Ou caindo aqui o JP Galvão também aqui pela lateral. Não, mas é o Gabriel mesmo. É o Vitor Gabriel que tá aqui na ponta. E aí o Vinícius Cauê, o meia dúzia do Guarani, foi lá pra meiuca. Mexeu ali o Marcelo Cordeiro. Na marca de 20. Toque eletrônico do Eduardo Rodrigues na mesa de som aqui nos canais Futebol Interior. Bola para a equipe do Guarani. Lá pelo setor de ponta direita, Vinícius Yuji. Tenta fazer a finta. A zaga da equipe do 15 de Piracicaba rouba essa bola para a equipe do 15 lá pelo setor de ponta esquerda. Quem sabe contra-golpe agora. A bola para David Ribeiro. Ribeiro pensa a bola aqui para Eric Bessa. Bessa trouxe a bola para a perna direita. Fez o passe para o Michel. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Passa pelo jogador do 15. Não pega, era o Matheus Carvalho, que estava por ali o número 15. Mas o passe do Michel foi a caráter para ele não conseguiu dominar, hein, Pedrolino? Belo passe do Michel, cruzamento na pequena área, bate, rebate. A bola passou por todo mundo, o zagueiro do Guarani recuperou. O Bugre está com a bola, 20 minutos do segundo tempo, segue 0-0 no Barão do Serra Negra. Bola aqui para a equipe do Guarani, trabalha a bola no campo de defesa, é apertado, o Emerson Júnior vem com a perna direita, nossa senhora, hein? Rapaz, fez a finta ali, o drible da vaca para cima do jogador da equipe do 15, mas olha, assustou a torcida do Guarani, mas vem o time do Bugre, bola aqui pelo campo de ataque, bola para Vinícius Cauê na ponta esquerda, ele trabalha a bola, falta! Ele não deu a falta. Em cima do Léo Porfírio, o Marcelo Cordeiro quase que entra dentro do campo. Ô Pedrolino, pra mim falta clara, que o árbitro da partida, o Gabriel Henrique, não deu. O Léo Porfírio fez boa jogada, o zagueiro do 15 chegou forte no jogador do Guarani, segue o jogo. O Guarani recupera a bola, 21 minutos do segundo tempo, segue 0-0 no Barão do Serra Negra. Mas o árbitro estava perto do lance, pra mim falta que o árbitro não Marcelo deu. Cordeiro só faltou sair do corpo ali na beira do gramado, hein, Corsato? Meu Deus do céu, mas o juizão agora pra mim foi muito mal, é que a gente não teve o replay ainda. Mas pra mim falta clara e o árbitro não deu. Amanhã tem o derby, hein? Derby 210 aqui nos canais Futebol Interior, jornada esportiva a partir das 3h30 da tarde. O Marcelo Corsato, que tá aqui na nossa live também, vai transmitir o jogo. Vem Guarani, bola na ponta esquerda pro Vitor Gabriel na marcação. Chega a zaga da equipe do 15 para tirar. Tira. A bola volta aqui pelo meio, trabalha a bola para Bessa. Bessa, volta a bola aqui pro Michel. Michel pro Bessa. Aí ele vem. Saiu com bola e tudo, o árbitro está dando lateral pro Guarani. Lateral pro Guarani, campo de defesa. Vem trabalhando bola aqui na ponta esquerda, tá valendo nada, vai ter que bater de novo. A bola veio pro JP Galvão. Bola veio pro JP Galvão. E vai sair o Léo Porfírio do time do Guarani para a entrada do 17. Daqui a pouco o Pedrolino confirma. 17. É o Raí Nascimento, né? Que entra no time do Bugre. É isso, Pedrolino? Isso mesmo, entrou o Raí Nascimento no time do Guarani, Carlos Corsato, só confirmar quem que saiu. O Léo Porfírio, que estava bem na partida, Carlos Corsato, sai e entra o camisa número 17, é o Raí Nascimento. Então no Bugre sai o 11, Léo Porfírio,
E entre o 17, Raí Nascimento, o técnico Marcelo Cordeiro, que fez mudanças para tentar a vitória fora de casa. É isso. Primeira mudança com bola rolando no Marcelo Cordeiro. Segunda mudança dele do jogo. Sai o 11, o Léo Porfírio. Entra o Raí Nascimento. Tô contigo. Pra mim tava fazendo um bom jogo. O camisa número 11, o Léo Porfírio. Mas o Marcelo Cordeiro tirou. Bola para a equipe do Guarani aqui pelo setor de ponta esquerda. Bola para JP Galvão. Galvão toca essa bola aqui na ponta. Ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola para Yuji. Yuji pro Vitor Gabriel. Vem cruzamento, a zaga tira, a bola voltou pro João Vitor. Vai queimar dali, perna esquerda. Uma bomba para fora, vai embora. Linha de fundo. Tiro de volta pro Pedro Gaiotti fazer a cobrança. Mas o Guarani chegando agora, Pedro Lino. Bom chute de fora da área do João Vitor. A bola foi por cima do goleiro Pedro Gaiotti. É tiro de meta pro 15, segue 0-0 no Barão de Serra Negra. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior, o Gustavo Cardoso tá dizendo que bora Guarani, vamos ganhar hoje e vencer o derby. Bola aqui no campo de ataque, trabalha a bola o time do Guarani. Bola com o JP Galvão pro João Vitor. João Vitor vira o jogo da direita pra esquerda. Trouxe a bola aqui pro Vitor Gabriel, a bola acabou saindo pra lateral. Saiu pra lateral e se saiu pra lateral é pro Guarani fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta esquerda. Canais Futebol Interior, Rádio Flor de Lotus Web, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando, vai mandando mensagem pra gente. Vamos caminhando para 25 minutos deste segundo tempo, tá 0-0. Aqui 8ª rodada desta Copa Paulista de 2025. Com esse empate, o 15 vai assumindo a liderança do grupo. O Guarani continua na 4ª colocação com 8 pontos, só que São Bento ainda não jogou. Entra em campo, lembrando que 4 equipes passam de fase, né? Dos 6, 4 passam de fase, passam para a próxima fase. O Guarani, por enquanto, está na zona de classificação. Carlos Corsato, saiu o Eric Bessa e entrou camisa número 10, o Serginho, no 15 de Piracicaba. Teve mais uma alteração, só que não confirmaram ainda. Vamos lá. Saiu o 11, entrou o 22 no 15. Bola na direita, trabalha a bola o time do Guarani. Vem Guarani, bola no campo de ataque, vem cruzamento pra quem? Pra ninguém! Cauê Rafael, que jogadaça que ele fez lá pelo setor de ponta direita. Mas aí na hora de cruzar, cadê o Mikael? Cadê o centroavante? Cadê o homem-gol? Não tinha ninguém que ela passou, saiu. Lateral agora, a bola vai ficar aqui pro Guarani na ponta esquerda. Alteração. Então vai lá, Pedro. Ó, no 15 de Piracicaba saiu o 7 Eric Bessa e o 11 David Ribeiro. E entraram o camisa 10 Serginho e o camisa número 22 Léo Santos. Então no Ioquim saíram Eric Bessa e David Ribeiro. Entraram Serginho e Léo Santos. Léo Santos. Beleza. Bola para a equipe do Guarani. É Serginho o nome dele? É, o 10 é o Serginho. O 10 é o Serginho? Lá tava. O árbitro levantou o 10. É o 10. É. Não, é o 10 que entrou mesmo. Foi isso. É o 10. Então o 10 é o Serginho, Serginho, é isso, né? Então vou na sua, hein? Serginho 10. Então, 3 alterações no time do 15. Segunda parada, tá? Então vamos lá. Saíram Messias, 17, Eric Bessa, 7 e o David Ribeiro, 11. Para as entradas do Léo Santos, 22, o Serginho, número 10, e também entrou no time do 15 de Piracicaba o Matheus Carvalho. Bola lá pelo setor de ponta esquerda, vem 15. Matheus Carvalho vem para o cruzamento, levantamento na boca do gol, pega na zaga do Guarani. A bola volta lá na ponta esquerda, é para ele de novo. Vem para o Matheus Carvalho, vem para cima ali do jogador do Bugre. Vai na linha de fundo, vem cruzamento, a bola saiu. Saiu com bola e tudo. Ela passa, vai embora, linha de fundo, tiro de volta para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Rádio Flor de Lotus Web, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, o Cacau 86, ele tá testando aqui a minha memória, né? Ele tá perguntando se eu lembro do Doriva. Claro que lembro do Doriva. Inclusive, e tem cartão amarelo, hein? Cartão amarelo ali pro jogador da equipe do Guarani. Daqui a pouco a gente confirma para quem foi o cartão. Doriva, volante do São Paulo, né? Jogou no 15 de Piracicaba também. Foi técnico da Ponte Preta, viu? Inclusive, foi técnico da Ponte em derby. E você sabe onde ele tá, Corsato? Tá na seleção da
Lituani? Junto com aquele técnico. Ele é auxiliar técnico do Silvinho. Doriva foi campeão com o Vasco da Gama, carioca, e depois foi campeão paulista com o Ituano. Foi, isso mesmo. E depois desse título com o Ituano, ele veio para Ponte Preta, mas na Ponte não se firmou, não. Cartão amarelo. Vai. Cartão amarelo pro camisa número 6 do Guarani, Vinícius Cauê. Está amarelado, é o primeiro cartão na partida. E é falta, hein? Falta perigosa pro time do 15. É falta perigosa pro 15 fazer a cobrança. É frontal ali pro gol do Emerson Júnior. Vamos ver quem é que vai pra fazer a cobrança. O Michel tá em todas, né? Tá em todas o Michel. Vamos ver. Tem o Serginho também, o camisa número 10. Pra bater com a perna esquerda. O João Vitor também. Meia dúzia por ali. Vamos lá, vamos ver quem é que vai para essa bola. O Emerson só colocou 2 homens na barreira. Quem vai para a bola é o Michel. Perna direita, bateu pro gol. Pegou na zaga, voltou pro Serginho. Vai bater, bateu na trave. Voltou, bola aqui na ponta. É pro Carvalho, vai queimar dali. Bate, pega na zaga, voltou. Sobrou para a equipe do 15 de novo. Bate pro gol, para fora. Rapaz, que bombardeio. Quase que o 15 chega lá. Guarani não consegue tirar essa bola. Quase 3 tentativas. Teve até bola na trave, viu, Pedro Lino? Teve até bola na trave. A bola na trave foi do camisa 10, Serginho, que acabou de entrar. A bola voltou pro 15 de Piracicaba, foi pra fora. É tiro de meta pro Guarani. 30 minutos do segundo tempo, segue 0-0 no Barão da Serra Negra. Quase que o 15 faz o primeiro no Barão da Serra Negra. Canais Futebol Interior, Flor de Lótus Web, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Vem de novo o 15, bola lá pelo setor de ponta esquerda, trabalha a bola, o time do 15, bola com o Serginho, Serginho vira o jogo, trabalha a bola aqui na ponta esquerda, jogadores do 15 que entraram nesse segundo tempo, trabalha a bola ali pro Carlos Manuel, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, Serginho sobe de cabeça, chega a zaga da equipe do Guarani para tirar a bola com o Raí Nascimento, aí a bola vai ficar aqui na lateral para a equipe do 15 fazer a cobrança pelo setor de ponta direita, é lateral para a equipe do 15, bola do Michel ali pro Serginho. Serginho, camisa número 10, canhotinho, habilidoso, ele bota a bola aqui na ponta, bola pro Michel, Michel trabalha a bola para a equipe do 15, vai queimar dali, bateu pro gol, chegou a zaga da equipe do Guarani com o Titi para tirar. Começou. E vai ficar ali com o goleirão, o Emerson Júnior, que não quis saber de conversa não, deu um pico nessa bola, tira, joga a bola para lateral para a equipe do 15 fazer a cobrança, placar ao vivo, Futebol Interior, vai Pedro Lino. Bola rolando em Ponta Grossa, pela Série B, Operário 0, Criciúma 0, 7 minutos do primeiro tempo. E o Criciúma, hein, rapaz, com o Eduardo Batista, que é arrancada do time do Criciúma na competição. Quando o Eduardo Batista chega, o Criciúma estava brigando para não cair. O Criciúma já está próximo ali do G4 da competição. Vem o time do 15 para fazer a cobrança ali. O João Vitor, ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás, vem trabalhando a bola ali pro Carlos Manuel. Ele toca a bola para o Luiz Gustavo. O Almir Luan pede aqui na ponta. Ele faz o passe. É o Luiz Gustavo que tá aqui. O Almir Luan tá lá na ponta. Vira o jogo, toca a bola para Serginho. Trabalhando com a perna esquerda o Serginho. Ele vira a bola para Michel para Serginho. Vem o camisa número 10, a equipe do 15. Trabalha essa bola. A bola voltou pelo meio. Bola pro Carlos Manuel. Vira o jogo. Era o Gustavo Eblin que tava por ali. Vai queimar dali. Sobrou pro 15, vai queimar, bateu pro gol, na trave, sobrou de novo, vai fazer, bateu pro gol, pra fora. Pablo Marcelo perdeu, simples assim. Que blitz do 15, que blitz, o chute do Matheus Carvalho pegou no poste, voltou pro Pablo Marcelo que bate pro gol. O goleirão estava caído e ele errou o alvo, Pedro Lino. Belíssima jogada do 15 de Piracicaba, chute na trave do atleta do 15 de Piracicaba. O Paulo Marcelo foi lá, tentou dar de voleio, meio uma puxada. A bola foi para fora, é tiro de meta para o Guarani, segue 0-0, 32 minutos do segundo tempo. E vem cartão amarelo para o jogador do 15 de Piracicaba, viu, Carlos Forsato? Daqui a pouco você informa. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo. E placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Passados 32, quase 33. No regressivo, 12 minutos para terminar o segundo tempo.
no placar da Copa Paulista, 8ª rodada. Esse é o grupo 3, no Barão da Serra Negra. 15 e Guarani empatam 0-0, Pedro Lino. A Ferroviária venceu o Remo por 2-0 na Série B. Também na Série B, o Operário vai empatando com o Criciúma em 0-0. Lembrando que amanhã, a partir das 3h30 da tarde, Derby 210, Ponte Preta e Guarani. Guarani e Ponte Preta comigo, Carlos Corsato, Marcelo Corsato, Daniel Rinaldi e Felipe Marques. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Carlos Corsato. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Serginho trabalha a bola para a equipe do 15, ele vira esse jogo aqui na ponta, vem trabalhando bola para Léo Santos. Léo Santos tentou tocar para o Michel, tocou errado, a bola saiu para a lateral. Lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança. O cartão amarelo foi para o número 3. Isso. Do 15, né? 3 do 15 é o Iago. Iago do banco de reservas está amarelado. E Carlos Corsato, no 15 tem mudança, viu? É no Guarani. É no Guarani, verdade. Isso. No Guarani tem mudança, sai o camisa número 10, o João Vitor. E entre o camisa número 13, João Pim. No Bugre, sai João Vitor com a 10. E entre a 13, João Pim, sai João. Entra João. Você é João, Carlos Corsato? Não, mas eu tinha um tio que eu adorava, que era o João Carvalho. Muita saudade do meu tiozão, o João. Cara, o que aconteceu com o futebol desse menino, o João Vitor, hein? O Guarani contratou o João Vitor, fez um bom Campeonato Paulista, começou a Série C, tá com a 10 aí nesse time do Guarani na Copa Paulista, mas hoje não fez bom jogo não, hein, Pedro Lino? Não, o João Vitor hoje bastante apagado, Carlos Corsato, a torcida do Guarani reclamando bastante, que até, se não me engano, foi no começo do ano, o Guarani renovou o contrato com ele. Comprou ele. Sim, comprou, adquiriu o passe do João Vitor e deverá ser emprestado nos próximos dias. E entra o camisa número 13, João Pim. Eu particularmente não conheço, Carlos Corsato. Bola para a equipe do Guarani, 35 minutos no toque eletrônico na mesa de som aqui dos canais Futebol Interior do Eduardo Rodrigues, o famosíssimo Bolacha. 35, segundo tempo, 10 para terminar o jogo, tá 0-0. Esse resultado pro 15 é bom, né? O 15 vai indo a 16 pontos. Agora o Guarani fica ali na pendência do jogo contra o São Bento. Daqui a pouco o Pedro Lino no placar ao vivo vai me dizer aí com quem que o São Bento joga nessa rodada, né? Porque São Bento e Rio Branco estão brigando com o Guarani por uma das vagas. O São Bento joga na segunda-feira, Carlos Corsato. É duelo de 5º e 6º colocado. No Walter Ribeiro, na segunda-feira, 5 às 7h45, São Bento e Rio Branco de Americana. Pois é. Se tivermos um vencedor, se o São Bento vencer com esse empate aqui, passa o Guarani, né? Agora, se o Rio Branco vencer, ele passa o São Bento, mas aí não passa o Guarani. Ele fica com 7 e o Guarani com 8. Porém, contudo, entretanto, tem Guarani e Rio Branco na rodada de número 9 da competição. E vem o time... Na 10. E vem o time do 15, vinha para o campo de ataque, passe muito forte, ela passa, vai embora, linha de fundo, o tiro de volta para o Emerson Júnior fazer a cobrança. Se ocorrer um empate, né, entre as duas equipes, aí o São Bento fica com apenas 7 pontos atrás do Guarani e o Rio Branco com 5 pontos ganhos. Substituição no Ioquim. E o Moisés Egert gosta da fadiga, hein, velho? Ele gosta. Hein? No 15 de Piracicaba sai o camisa número 2, Michel. E entre o camisa número 3, já amarelado, Iago. Sai o Michel. E entre o Iago, que já está amarelado, o Moisés Egert gosta da resenha também, hein? Pois é, porque normalmente o que acontece, né? O treinador, quando o zagueiro principalmente toma cartão, tá jogando, ele tira, né? O Moisés fez o inverso. O cara tá amarelado, ele colocou o cara no jogo, pô. Rapaz, fortes emoções pro jogo aqui. Bola pra equipe do 15 no campo de ataque. Chegou a zaga da equipe do Guarani pra tirada. Mete o picão na bola ali, o Titi. E joga a bola pra linha de fundo. É tiro de volta pra equipe do Guarani fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Flor de Lótus Web. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Participa com a gente. Manda mensagem aqui. Obrigado você pela sintonia. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Marcelo Borges. Grande Marcelo, tá lá em Santa Catarina, é torcedor da Chapecoense.
Ô Marcelão, um abraço pra você. A Chape tá bem, hein? Esse ano na Série B do Campeonato Brasileiro. Maior torcedor da Chapecoense da região. Bom jogo, amigos. Pedro Lino Corsato aqui, melhor equipe, melhor transmissão. Muito obrigado, viu? Já encerramos a enquete, Bolacha? Sim, vamos fechar a enquete, né? Você hoje não quer saber de muita conversa, né? 15 de Piracicaba, 65%, hein? Rapaz, 65% pro 15%. Essa matemática do YouTube eu nunca entendo, né? 26% pro Guarani. E aí eu não vou colocar essa matemática aqui, porque aí não dá certo, né? Então é 9% pro empate. Certo? 65% 15, 26 Guarani, 9% pro empate. Vem ali o Iago. Ele que participa do jogo. Chegou a zaga da equipe do Guarani, tira. Mas o último toque foi do jogador da equipe do 15. A bola acaba saindo, vai embora ali, lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Fique esperto aí, Petrolino, porque tem mais alterações, viu? No Guarani, tá 15 e 19 em campo. Ah, rapaz, que beleza. Que beleza. 15 e 19. No gramado do estádio Barão da Serra Negra. O Raí Nascimento tá por ali, né? E vai ter alteração. Lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança no campo de defesa. Canais, futebol, interior, Rádio Flor de Lotus Web. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Substituição. Bora, Pedro Lino. No Guarani saiu camisa número 8, JP Galvão, e entre camisa número 15, William. E também saiu camisa número 9, Michel. E entre o camisa 19, Lucas Macedo. Então no Bugre sai o JP Galvão com a 8 e o Michel com a 9. E entram camisa número 15, William, e o camisa número 19, Lucas Macedo. Serginho, vem o time do 15, chega a zaga, tira a bola, volta pro Serginho de novo. Chegou na marcação, voltou para Matheus Carvalho, trouxe a bola pra perna direita, vai queimar dali, bateu pro gol, pegou na zaga. Pegou na zaga do Guarani. E aí vem o número 7 do Bugre, o Vinícius Yuji. Na marcação, ele joga essa bola para lateral. Michel, que o Pedro Lino tá dizendo aí, pode ser chamado também de Mikael, né? Conhecido também como Mikael. Você pode escolher aí a pronúncia como você quiser. Bola aqui na ponta direita. A bola para o Iago. Iago volta essa bola aqui para o camisa número 23, que é o Luiz Gustavo. Luiz Gustavo lá na ponta esquerda, ele abre o jogo para João Vitor. João Vitor. Vem na marcação ali para cima dele o Cauê Rafael. João Vitor trouxe a bola um pouco mais atrás. Ele volta essa bola aqui na ponta esquerda. Vem trabalhando bola ali para o Gustavo Weblin. O Weblin trabalha a bola aqui pelo meio. Procura o Almir Luan. Almir Luan para Luiz Gustavo. Os zagueiros estão subindo. Bola na grande área. Sobrou para o Matheus, vai queimar dali, bateu pro gol, é gol! Gol do 15! Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Na marca de 40 minutos, passado o segundo tempo de jogo. Cruzamento que veio aqui da direita, zaga do Guarani, falhou bonito, hein? E a bola sobrou pro camisa número 15, o Matheus Carvalho. Ele domina com a perna esquerda e bate com a perna direita. E ela foi morrer no canto do goleirão Emerson Júnior, que nada pôde fazer. Matheus Carvalho, 15, a camisa dele, esse é dele, ninguém tira. Tá lá no placar do Barão da Serra Negra. Aberto o marcador. 15-1, Guarani 0, goleirão Emerson Júnior. Essa você só pega lá no fundo da rede. Me dá o detalhe do primeiro gol do jogo. O primeiro gol do 15, que demorou pra sair, mas saiu o primeiro golzinho do jogo. O gol do Matheus Carvalho, printa a tela aí, Pedro Lino. Belíssimo cruzamento do jogador do 15 de Piracicaba, o Matheus Carvalho, que entrou nesse segundo tempo, dominou, chutou, a bola foi no canto do goleiro Emerson Júnior, está aberto o placar no Barão de Serra Negra. 15 de Piracicaba 1, Guarani 0, não anula mais nada, Carlos Corsato. Vamos combinar que o 15 estava procurando mais o gol, né? O Guarani fez as alterações, mas até acho que, por exemplo, quando ele tira o Mikael e o Léo Porfírio, os caras estavam até bem no jogo. E aí o Guarani piorou, né? Com as alterações, aí ficou ruim pro time do Guarani. Agora tem falta, o João Pim, hein? Rapaz, ali do meio do campo.
Será que vem bomba aí pro gol do goleirão, o Pedro Gaiotti? Tá 1-0 pro 15. O 15 vai a 18 pontos. O Guarani fica com 7. João Pim pra bola. É levantamento na boca do gol. Toque! Passa, vai embora. Rapaz, era o João Pim pro Zamboni. Zamboni apareceu sozinho ali. Ninguém marcou ele. Quase o Guarani empata, Pedro. Bom cruzamento do João Pim. Ele cruzou, tava lá o Zamboni sozinho. A bola foi pra linha de fundo. É tiro de meta pro 15. 1-0 pro Inhoquim no Barão de Serra Negra. Canais Futebol Interior, Rádio Flor de Lotus Web, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vem o time do 15, bola com o Luiz Gustavo. Luiz Gustavo arma esse jogo, tenta tocar a bola aqui na ponta. Chegou a zaga da equipe do Guarani para tirar. Último toque, o árbitro tá dando no jogador da equipe do 15. Na lateral pro Guarani. Lateral pro Guarani fazer a cobrança aqui pelo setor de Punão. É bola para a equipe do 15. Falta pro 15. Falta cobrada. Falta aqui do Iago. Iago, camisa número 3. Ele que entrou no segundo tempo. Volta essa bola lá pro Almir Luan. Almir Luan na ponta esquerda. Bola pro João Vitor. Estamos na marca de 44 minutos passados deste segundo tempo. Já os acréscimos do árbitro do jogo, Matheus, o Gabriel Henrique Meira Bispo. Bola para a equipe do 15, que já não tem mais pressa, né? Tá vencendo o jogo pelo placar de 1-0. Vai indo a 18 pontos na competição. E o Guarani tem 7 pontos. 7 pontos o Guarani agora fica na mira ali do São Bento. Na mira do São Bento. E também do Rio Branco. Se tiver um vencedor no jogo entre São Bento e Rio Branco, passa o Guarani, tira a vaga do Guarani. Daqui a pouco o Pedro pode até olhar ali se o empate ainda ajuda o Bugre. Porque se empatar o São Bento vai a 7. O Guarani tem 7. E aí o Rio Branco ficaria com 5 pontos, né? Então tem que ver só aí nos critérios, né? Número de vitórias e saldo. O Guarani tem 2 vitórias. Se empata, eu já vou cantar para você. Se empatar, não passa, porque o Guarani tem 2 vitórias e o São Bento só tem 1. Então o Guarani ainda segue na 4ª colocação. Segue na 4ª, só que os gols pró, o Guarani tem menos 5 e o São Bento tem menos 3. Mas aí não entra em conta porque o Guarani tem 2 vitórias, né? Então beleza. Aí o Guarani no primeiro critério de desempate ele já fica. Mas que coisa, perde e continua em 4º. Bola para Serginho, trouxe a bola aqui na perna esquerda, entrou dentro da grande área, vai queimar dali, bateu pro gol, foi travado pelo Titi. E aí chega o Cauê Rafael para completar, tira essa bola, joga a bola para fora. Aí tem jogador aqui da equipe do 15 caído, o jogo tá parado e vai pintar cartão ali para o jogador da equipe do Guarani. Cartão ali para a equipe do Guarani, cara que entrou no segundo tempo. Número 19, o Lucas Macedo está amarelado. Lucas Macedo. Fez nada do jogo até agora, hein? Só entrou para tomar esse cartão também. Falta para a equipe do 15 fazer a cobrança. Mas que coisa, então o Guarani vai torcer para que São Bento e Rio Branco, para que esse jogo não tenha um vencedor, porque o Guarani ainda segue na 4ª colocação. Vem o time do 15, bola na ponta esquerda para o Matheus Carvalho, entrou bem no segundo tempo, vem cruzamento por baixo a zaga do Bugre. Tira, joga a bola, linha de fundo, escanteio para o 15, terceiro escanteio no segundo tempo do 15, o 7º do 15, o 9º no jogo, Pedro Lino. Mais um escanteio para o 15 de Piracicaba, é o 9º escanteio no jogo, como você falou, vamos até 50 minutos desse segundo tempo. Quem vai cobrar o escanteio ali? João Vitor. É o João Vitor, do camisa número... meia dúzia. Isso mesmo. Vem ele para fazer a cobrança, João Vitor. Já chegamos a 46, 47 quase. Vem levantamento na boca do gol, sobe a zaga, tira, a bola volta aqui pro Iago, que entrou no segundo tempo. Matheus Carvalho, que fez o gol do jogo, tá aqui na ponta esquerda, na ponta direita. Ele tem uma coroinha ali na cabeça. Bola na ponta direita, vem trabalhando bola pro Iago, na marcação, ali para cima do jogador da equipe do Guarani, a bola sai. Vinícius Cauê tocou na bola, é mais um escanteio, hein? É o 4º escanteio no segundo tempo, agora aqui pelo setor de ponta direita, escanteio para a equipe do 15 fazer a cobrança, Pedro. E o escanteio no jogo, Carlos Corsato, quem vai cobrar agora é o autor do gol, camisa número 15, o Matheus Carvalho. Matheus Carvalho, vem ele para fazer a cobrança do escanteio. O Inhoquim tá vencendo o Bugre, 1-0 Matheus Carvalho. É jogadinha ensaiada, perna esquerda, bateu pro gol, João Vitor para fora. Bem ensaiada essa jogada, hein? Rasteirinha ali, queimando a grama. Bateu pro gol o João Vitor, só que sem direção, ela foi embora, linha de fundo.
15 fez uma boa jogada ensaiada agora, hein, Pedro Lino? Boa chegada do 15, o escanteio do camisa número 15, o Matheus Carvalho. O atacante do 15 de Piracicaba chutou pra fora, né? Tem um jogador do Guarani caído ali, Carlos Corsato. Achei que foi falta, viu? Foi falta em cima do camisa número 19. Mas parece que o árbitro não marcou, não. Parece que ele não marcou essa falta, não. O jogador do Guarani tá caído, o atacante ali. Então, o Lucas Macedo tá caído ali, o árbitro conversa, o Gabriel Henrique Meira Bispo. Pelo jeito não foi nada, os jogadores do 15 reclamam bastante ali também. Segundo o árbitro não foi nada, mas pra mim foi falta. É o camisa número 17, na verdade, Isso. é o Raí Nascimento. A falta foi do Almir Luan, o zagueiro. Porque o que tava acontecendo? Ele não marcou a falta mesmo, não. O Almir Luan, ele foi fazer a proteção ali em cima do Raí Nascimento e achei que ele foi com bração, cara. Mas o árbitro não deu a falta, não. Pra mim era falta pro Guarani e ele não deu. Bola pra equipe, bola em jogo. 48-50. Bola para a equipe do 15, no campo de ataque, a zaga do Guarani tira, a bola volta aqui pelo meio, trabalha o Matheus Carvalho, trabalha essa bola aqui pela ponta, vira o jogo para Léo Santos na ponta, ganha essa bola para a equipe do 15, ele vira o jogo para o Eblin tem o Carlos Manuel, voltou, mais atrás ainda, bola para o Luiz Gustavo aqui no campo de defesa, vem trabalhando bola para a equipe do 15 na cidade de Piracicaba, tem o Almir Luan pedindo, ele faz o passe, bola para o Serginho, linda a finta do Serginho, pode até bater daí se quiser, passou por um, passou por dois, perna esquerda, bate pro gol, pega na zaga do Guarani. Rapaz, Serginho entrou bem também, esse camisa número 10, hein? Pequenininho, baixinho, mas habilidoso. Bola pro Guarani, aqui na ponta. Tenta fazer aqui o Vinícius Cauê, o passe largo pro Raí Nascimento, não conseguiu pegar, a bola voltou de novo para a equipe do 15, bola para Certinho, último giro do ponteiro, 49-35, 49-36, 37-38, 40-42, 43 no reloginho do Bolacha aqui dos canais Futebol no Interior, bola aqui no campo de defesa, o 15 vai trabalhando, vai vencendo mais uma nessa competição, e o Guarani vai para a terceira derrota seguida, mas continua na quarta colocação, bola aqui no campo de ataque, para a equipe do 15, volta essa bola aqui um pouco mais atrás, bola pro camisa número meia dúzia, o João Vitor. E não há tempo para mais nada. Aponta o centro do gramado, Gabriel Henrique Meira Bispo. Fim de jogo em Piracicaba, no Barão da Serra Negra. A torcida do 15 faz a festa. A torcida do Guarani não gosta do resultado. Terceira derrota seguida do Guarani nessa Copa Paulista. Mais uma vitória do 15. O 15 que vinha de empate, né? Empatou com a equipe do Rio Branco, de Americana, em 0-0. E agora volta a conhecer o caminho da vitória. 15-1. Guarani 0. E o Marcelo Cordeiro está sendo amarelado. O técnico do Guarani agora, ele vai reclamar da falta aqui, viu? Depois uns acréscimos aqui, que tá certo, né? Ele, depois que terminou o jogo, não tinha nada que reclamar. Mas acho que o Marcelo Cordeiro tem razão. Para mim foi falta e o árbitro não deu. Fim de jogo, Pedro Lino. Os jogadores do Guarani reclamam bastante, junto com a comissão técnica do árbitro do jogo, o Gabriel Henrique Meira Bispo. Os policiais também em volta ali, os jogadores do 15 de Piracicaba comemoram bastante com a torcida. O 15 vence mais uma na Copa Paulista, gol do camisa número 15, Matheus Carvalho. Com a vitória, Carlos Corsato, o 15 de Piracicaba na liderança do grupo 3. Lembrando que o Primavera de Indaiatuba joga no domingo. Joga no domingo, né? E o 15 de Piracicaba é líder com 18 pontos. Primavera em segundo com 15. O Guarani em quarto com 7 pontos ganhos. E podendo perder a quarta colocação pro São Bento, que na segunda-feira encara o Rio Branco de Americana dentro de casa. É isso. O São Bento pode tirar essa classificação do Guarani. Se acontecer uma vitória, até o Rio Branco, hein? Até o Rio Branco se vencer, pode passar o Guarani, viu? Porque aí o Rio Branco iria 2 vitórias, né? Porque o Rio Branco tem 4 pontos. Uma vitória e um empate, é isso? Isso. Uma vitória e um empate. Ele vai a 2 vitórias. E aí, se ele vencer o jogo do São Bento, ele vai ficar com... Se ele vencer o São Bento, ele vai ficar com 2 vitórias também. E aí a gente vai lá pro saldo de gols, hein? Carlos. Oi. Público e renda. Vai. Público total, 2.015 pessoas. 2.015 pessoas para uma renda de R$ 33.570.
2015, o público total 33.570 a arrecadação no jogo. Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo. No intervalo o Bolacha vai abrir o fim de jogo e no fim de jogo, rapidinho, vamos fazer aqui os quadros. Tem ficha técnica, mas antes da ficha técnica, as notas do jogo. Eu falo jogador por jogador do Guarani e o Pedro Lino vai dar nota para os jogadores do Guarani. Mais uma derrota do Guarani nessa Copa Paulista, terceira seguida. Guarani perde, o 15 vence pelo placar de 1-0. Jornada esportiva para concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, diz que entregas 3242-3125 ou peça pelo WhatsApp 997-88-3821. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Clube Concórdia, 155 anos de tradição e placar ao vivo. Futebol Interior. Não sai daí, 3 minutos e meio, voltamos com o fim de jogo. Curtinho nesta sexta-feira, mas teremos fim de jogo com as notas do jogo, a ficha técnica e o comentário final para você ligado aqui nos canais Futebol Interior. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19996984579. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. É hora de brincar a tela. Carlos Corsá. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, transmitimos
por aqui, 8ª rodada, Copa Paulista 2025. O 15 de Piracicaba venceu o Guarani pelo placar de 1-0. Deixa eu abraçar aqui todo mundo que foi com a gente na live. Gente, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo aí. A participação de todo mundo, a interatividade. O Cacau86 está dizendo que acertou o palpite. Está pedindo para pagar uma pizza do Dadá. A pizza do Dadá é muito boa, viu, cara? Muito boa mesmo. Rogério Portela Mendonça. Bora, Messias, pra cima. Você merece, irmão. Coloca ele aqui, valeu. Cacau86. Carlos, você como Ponte Pretano secou o bugre até o talo? Não. Nesse jogo da Copa Paulista, não. Eu vou secar amanhã. Hoje, não. Carlos Bruno tá pedindo pra colocar o Barbudo na próxima. Eu também gostaria, né? Mas tem coisa que não dá, viu, Carlão? Obrigado. Aí tem um ouvinte aqui que fala: Carlos, não deu, até com você o Guarani perdeu. Faz parte, né? Faz parte. Valeu, viu? Obrigado a todo mundo aí pela audiência. O Leons, pronto, mais uma, tô salvo. R$10, 180. Valeu, deve ter jogado, né? Deve ter feito uma fezinha. O Cacau pergunta se eu lembro do Tupanzinho, ex-Bentão. Eu lembro do Tupanzinho, ex-Corinthians. Se for esse, eu lembro, viu, ô Carlão? Se for outro, não lembro não. Mas obrigado pela audiência e pela sintonia. Valeu todo mundo que participou e mandou mensagem pra cá. Já temos Pedro Lino na tela? Já temos Pedro Lino na tela. Então vamos fazer o seguinte, ô Pedro Lino, rapidinho aí pra gente. Diga, 15-1, Guarani 0. Justo o resultado, Pedro? Resultado justo, Carlos Corsato. O Guarani começou bem, só que com as mudanças do Moisés Egert no decorrer do segundo tempo, merecido resultado. O gol do camisa número 15. Camisa número 15 é o Matheus Carvalho. Mais uma mexida do Moisés Egert. O 15 de Piracicaba, que é o líder, 100% garantido para a próxima fase. E o Guarani busca ainda a classificação, faltando 2 jogos para terminar a primeira fase da Copa Paulista. Tá certo. Esse Pedro Lino. Bom, daqui a pouco a gente vai fazer o comentário final que vai lá pro YouTube. Mas agora eu vou falar jogador por jogador do Guarani aqui. O Pedro Lino vai dar nota para os jogadores do Guarani que nessa Copa Paulista que conseguiram, né, a proeza de perder 3 jogos seguidos. Terceira derrota do Guarani nessa Copa Paulista. Vamos lá então, solta a vinheta aí, Bolacha. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. É por isso que às vezes a gente fica falando aqui, né, e pensando, será que vale a pena, né? O Guarani tá disputando a Série C, e aí coloca o time para disputar a Copa Paulista, e aí deixa o torcedor ainda mais com a cabeça inchada ainda, né? Que é só paulada, né, velho? Tem hora que eu vou falar, viu? Mas aí é assim, aquilo, né? É você comentar em cima do acontecido, né? Porque também quem imaginaria que isso poderia acontecer? Mas está acontecendo. E ó, que na primeira fase, de 23, 16 equipes vão passar. De 23. 16 times vão passar para a próxima fase. Isso dá aí, se eu não estou errado nas minhas contas, 23 menos 5, 18. É mais ou menos isso, 65% de equipes passando para a próxima fase. E o Guarani pode perder a 4ª colocação nesta rodada, caso haja um vencedor no jogo São Bento e Rio Branco. Vamos lá então, goleiro Emerson Júnior, que nota você dá para ele, Pedro? O goleiro Emerson Júnior, nota 4, Carlos Corsato. Ele foi pouco acionado, as bolas que o 15 de Piracicaba chutou foram todas, a maioria para fora, tirando o gol do Matheus Carvalho, nota 4, fez boa partida. Fez boa partida, você dá nota 4, você me trinca também, velho. Nota 4, não é nota baixo aí. Então não fez boa partida. Mas ele tomou gol. Se ele não tivesse tomado gol... Então a minha tese é, se fez boa partida, ó, na minha época, e na época do Bolacha também, você é novinho não, mas na minha época, nota 5 passava. Então era mas nota 5 ainda passa de ano. Então é bom. Só que se... Agora 4 não passava de ano não. Não, mas só que ele não fez uma péssima partida. Você falar que ele fez uma péssima partida, não. Você não falou que ele fez uma péssima partida. Você falou que ele fez uma boa partida. Só que você dá nota 4. Nota 4 não passa de ano. Se ele não tivesse tomado o gol, ele passava de ano.
Tá bom, a nota dele então? Nota 4. Nota 4. Cauê Rafael. Cauê Rafael teve bons cruzamentos, tentou. Nota 4,5 pra ele. 4,5 pro Cauê Rafael. E o Zamboni? Zamboni, nota 4 também. Titi. Titi, nota 3,5. Titi, que no Campeonato Paulista foi titular. Jogou contra o Palmeiras naquela derrota de 3-0. 3,5 pro Titi? Você tá mal com o Titi, hein? Você tá com algum problema com o Titi? Agora ele tomou gol, a falha da zaga, né, Carlos Corsato? Entendeu. Não dá pra... Entendeu. Vinícius Cauê, lateral esquerdo, que depois foi jogar no meio. Vinícius Cauê, nota 4,5. 4,5 pra ele. E o Lucas Martins, que saiu no intervalo. Lucas Martins, bastante apagado, nota 3,5. 3,5. Vinícius Iugi. Vinícius Iugi tentou, nota 4 pra ele também. Experiente do time, o JP Galvão, começou como capitão. JP Galvão não se achou nesse time do Guarani, tentou no time principal, agora jogando a Copa Paulista, nota 4 também. Eu fico pensando, né, o JP Galvão, né, que jogou no Campeonato Paulista, jogou o Campeonato Paulista pela Inter e veio para ser reforço do Guarani na Série C. Amanhã o Guarani vai jogar com a Ponte Preta, que é o maior clássico, né, do interior. Um jogão, Derby número 210, e o JP Galvão no dia antes jogando a Copa Paulista. Que fazem. Como que não fica a cabeça de um jogador desse daí? Mas é profissional, né? Tinha que jogar mais, viu, JP Galvão? Tinha que jogar mais. É por isso que o Guarani tá tomando paulada de todo mundo aí. João Vitor. João Vitor também bastante apagado. Não vem jogando bem com a camisa do Guarani, nota 3,5. 3,5 pro João Vitor. E o Mikael, centroavante, 9. Tem o Léo Porfírio, né? Depois coloca o Léo Porfírio. Mikael, 9, camisa 9 do Guarani. Tentou, teve boas chances, nota 4,5 também. 4,5. Aliás, eu não concordei com a saída do Mikael e nem do Léo Porfírio, que você vai dar nota agora. O Léo Porfírio, nota 5, Carlos Corsato. Pra mim, o melhor em campo do Guarani, teve boas chances, tentou, só que parou na zaga do 15, nota 5, o único que passa de ano. Eu também achei errado a saída do Marcelo Cordeiro tirar o Mikael e o Léo Porfírio. Aí depois a gente fala a nota dos que entraram. Tá bom, vamos lá então. Então vamos começar aqui. No intervalo, ele colocou o Vitor Gabriel no lugar do Lucas Martins. Vitor Gabriel, camisa número 16, apagado na partida, nota 3,5 para ele. Bom, agora vamos aqui sem ordem de entrada, mas os caras que entraram. O João Pim entrou no time também. João Pim também bastante apagado, Carlos Corsato não apareceu no segundo tempo, nota 3,5. Eu também quase não vi, ele bateu uma falta lá na intermediária, depois que o Guarani estava perdendo o jogo. Tem mais uma aqui, o Raí Nascimento. Raí Nascimento tentou, só que eu também achei ele bem abaixo hoje, inclusive não só hoje, nas últimas partidas do Guarani que ele entrou em decorrência do jogo, né? Nota 3,5. O Raí Nascimento foi quem tomou aquela cacetada do Almiro Luan lá. Foi. O número 14. Que o Marcelo Cordeiro ficou bravo. Ficou bravo. Que nota você deu pro Raí? Nota 3,5. 3,5. Agora vamos pra William, camisa número 15. William, maioria dos jogadores que o Marcelo Cordeiro colocou apagado, também nota 3,5. É duro, né? Que ele tenta mexer, fazer alguma coisa, mas quem entra também não ajuda muito. Sim. E o Lucas Macedo? Lucas Macedo até tentou, tomou um cartão amarelo no segundo tempo, Carlos Corsato, nota 4 pra ele. 4 pra ele, beleza. E o treinador? O Marcelo Cordeiro, que no final tomou cartão amarelo porque foi reclamar lá da falta não dada pelo árbitro da partida. O Guarani começou bem, Carlos Corsato, teve boa chance no primeiro tempo, só que as mudanças do Marcelo Cordeiro não surtiram efeito, pioraram o Guarani nesse jogo da Copa Paulista. Nota 3,5 pro senhor Marcelo Cordeiro. E a arbitragem é comandada pelo Gabriel Henrique Meira Bispo. A arbitragem deixou de dar algumas faltas. Os jogadores do 15 reclamaram no primeiro tempo. Os jogadores do Guarani reclamaram no segundo tempo. Nota 4 pro Gabriel Henrique Meira Bispo e seu trio de arbitragem. Legal. Esse Pedro Lino trazendo aí as notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Bora lá então, deixa eu dispensar aqui o Pedro Lino, né? Então, para dispensar o Pedro Lino, se você puder, Bolacha, vamos fazer o comentário final junto, pode ser? Pro YouTube? Então, se tiver pronto aí, Bolacha, a gente coloca o comentário final. E aí depois eu peço o destaque final do Pedro Lino e fico só com a ficha técnica para fechar a jornada. E vou abraçar aqui o pessoal que está com a gente no chat. Muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado mesmo aí pela audiência, você que ficou conosco, cornetando ou não. Tamo aqui, tá? Tamo aqui. Onde tem futebol, me chama que eu vou, meu querido.
Solta aí, Bolacha. Agora, o comentário final. Vamos para o comentário final. Depois de 15 de Piracicaba 1, Guarani 0, 8ª rodada da Copa Paulista, grupo 3. Gol do 15, marcado pelo Matheus Carvalho, a 40 minutos do segundo tempo. Transmitimos aqui, eu e Pedro Lino. Pedro Lino, o que você achou do jogo? Achou que o resultado foi justo? Resultado justo, Carlos Corsato. No primeiro tempo, o Guarani até foi melhor que o 15 de Piracicaba, só que no segundo tempo, com as mudanças do Moisés Egert e as mudanças do Marcelo Cordeiro, a do Moisés surtiram mais efeitos. Ele colocou o camisa número 15, Matheus Carvalho, no lugar do Messias. Matheus Carvalho guardou dele mais 3 pontos para o 15 de Piracicaba. O 15 de Piracicaba hoje é o líder do grupo 3 da Copa Paulista. É isso, o 15 volta a campo contra o Primavera de Indaiatuba na rodada 9, jogando fora de casa, aliás, jogando em Campinas, né? No estádio da Ponte Preta, Moisés Lucarelli. E o Guarani joga em casa, encarando o São Bento da cidade de Sorocaba. Esse o comentário final para você ligado aqui no YouTube. Comentário final. Vamos lá então, pegar o destaque final aqui do repórter Pedro Lino. Pedro, seu destaque final. Se quiser falar do derby, quiser falar do Guarani para amanhã, quiser falar da Ponte Preta também. Amanhã estaremos juntos aqui a partir das 13h30 na jornada esportiva do derby número 210 pela Série C do Campeonato Brasileiro. Corsato, meu destaque final, vou falar da Copa Paulista também primeiro. O Guarani volta a campo na próxima segunda-feira, às 7 horas da noite, no Brinco de Ouro da Princesa contra o São Bento. E o 15 de Piracicaba volta a campo. O jogo está programado por enquanto para o sábado, dia 9, às 3 horas da tarde, no estádio Moisés Lucarelli, podendo ter mudanças por conta da corrida Ponte 10K. Sobre o derby, hoje de manhã a torcida da Ponte fez uma festa para o time saindo do estádio. A do Guarani agora à noite também fez uma festa lotado no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani que está ficando no hotel aqui em Campinas. A torcida fez aquela festa última do derby, né? Pré-derby, a torcida lota o estádio para fazer aquela festa, aquela resenha com os jogadores. O Guarani volta no Brasileiro da Série C, joga amanhã o derby, Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta, às 5 horas da tarde, no estádio Moisés Lucarelli, aqui transmissão do Portal Futebol Interior, comigo, Carlos Corsato, Marcelo Corsato, Daniel Rinaldi e Felipe Marques. Lembrando também que o Ryuta Takahashi não esteve hoje no time do Guarani na Copa Paulista, porque ele foi reintegrado no elenco profissional que está disputando o Brasileiro da Série C. Se ele pintar de titular ou no banco de reservas, aí é com o técnico que vai estrear amanhã, o Matheus Costa. Eu me despeço de vocês, um grande abraço, bom final de sexta, tamo junto e até amanhã aqui no Portal Futebol Interior. Valeu! Esse Pedro Lino, repórter aqui dos canais Futebol Interior, que comigo aqui transmitiu o jogo do 15 de Piracicaba contra o Guarani. O 15 venceu o Guarani pelo placar de 1-0. Agora, para fechar aqui a nossa transmissão, vamos fazer a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. O 15 venceu com Pedro Gaiotti no gol. Michel, Almir Luan, Luiz Gustavo e João Vitor, Gustavo Eblin, Carlos Manuel e Messias, Eric Bessa, David Ribeiro e Paulo Marcelo. Moisés Egert mexeu no time, colocou o Iago para jogar, o Matheus Carvalho, o Serginho e também o Léo Santos. 4 alterações, né? Léo Santos, Serginho, Matheus Carvalho e Iago. O Matheus Carvalho, inclusive, fez o gol a 40 minutos do segundo tempo, o gol da vitória do 15. O Guarani do Marcelo Cordeiro, de Emerson Júnior no gol, Cauê Rafael, Zamboni, Titi, Vinícius Cauê, Lucas Martins, Vinícius Iugi e JP Galvão e João Vitor, Micael e Léo Porfírio entraram no time do Cordeiro. O camisa de número 16, o Vitor Gabriel, o 13, o João Pim,
O 17, o Raí Nascimento. 15, o William. E o 19, o Lucas Macedo. Matheus Carvalho marcou a 40 do segundo tempo. Único gol do jogo. O público de 2015 para uma arrecadação de R$ 33.570. Cartões amarelos no jogo para o Lucas Macedo e o Vinícius Cauê e o Marcelo Cordeiro, do time do Guarani. Já no time do 15 de Piracicaba, cartão pro Iago, quando ele ainda estava no banco de reservas. Depois ele entrou no segundo tempo, mas tomou cartão aí no banco de reservas. O Iago, árbitro do jogo, Gabriel Henrique Meira Bispo. Final de jogo em Piracicaba, 8ª rodada, Copa Paulista, grupo 3. Vitória do 15 de Piracicaba para cima do Guarani, pelo placar de 1-0. Ficha técnica do jogo. Valeu, todo mundo que participou, mandou mensagem pra gente aqui, obrigado. O Mário Henrique Rodrigues, tá ligado com a gente, valeu. Tá perguntando aqui o Cacau 86 do Albert Cavalcante. A gente já falou aqui, Cacau, o Albert agora presta serviço para uma outra empresa aqui em Campinas. Ele bateu asas e voou. Aliás, 2 borboletas, né? O Gustavo Marques, eu sei que ele é uma borboleta que vai e volta, né? É aquela borboleta que vai e volta, vai e volta. Ele foi de novo, mas entendo que ele deva voltar em breve, né? Agora o Albert Cavalcante, ele bateu asas, tá bom? E voou, mas é um cara que mora aqui no nosso coração, tá bom? Valeu. O Rogério Samuel também tá ligado conosco. Rogério da Cruz. Valeu, Rogerião, obrigado aí pela audiência, muito obrigado mesmo, você que ficou conosco aqui, valeu, todo mundo que participou com a gente aqui no YouTube Futebol Interior. Para concessionária Assim, a maior rede de concessionárias Fiat da região, Restaurante do Dadá, diz que entregas 3242-3125 ou peça pelo WhatsApp 997-88-3821. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil, você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Para de ficar jogando desse negócio de tigrinho aí, que você não vai ganhar nada com isso, e vai no Hipercap Brasil. Porque se você não ganhar nada, né? Por exemplo, no tigrinho você não ganha nada e não ajuda ninguém. Aqui, pelo menos, se você não ganhar, você pelo menos vai ajudar o Hospital de Amor. Clube Concórdia, 155 anos e placar ao vivo Futebol Interior, o mais completo. Estive aqui ao lado do Pedro Lino na reportagem e do querido Eduardo Rodrigues, o Bolacha, na mesa de áudio e vídeo. Agradecendo ao Décio Reis, lá da Flor de Loptos, nossa parceiraça sempre conosco. Direção executiva do Elcio Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência, torcedor. Convido você amanhã. Amanhã o bicho vai pegar o maior clássico do interior paulista. Tem Ponte Guarani, tem Guarani Ponte, é tradição que não acaba mais. 113 anos de história e o primeiro jogo em uma Série C de Campeonato Brasileiro. Eita, cara, vocês são sensacionais, né? Diretores de Guarani Ponte, Ponte Guarani, Série C do Campeonato Brasileiro, mas que seja só uma passagem, né? Para os dois times, tá bom? Amanhã então tem derby e você vai conferir aqui nos canais de Futebol Interior a partir das 3h30 da tarde. Marcelo Corsato transmite, Daniel Rinaldi comenta, Pedro Lino repórter e eu estarei aqui na abertura, no intervalo e no fim de jogo dos canais Futebol Interior. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência, torcedor. Se cuida e até amanhã. Tchau. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol. Com apenas R$1 por dia, podemos fornecer 20 sachês de alimento terapêutico